Livro 1. O jogo da vida e como jogar ele. Capítulo 1. O jogo. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha, mas não é uma batalha, é um jogo. É um jogo, no entanto, que não pode ser jogado com sucesso sem o conhecimento da lei espiritual, e o Velho e o Novo Testamentos dão as regras do jogo com clareza maravilhosa. Jesus Cristo ensinou que era um grande jogo de dar e receber. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que o que quer que o homem envie em palavra ou ação, retornará a ele. O que ele dá, ele receberá. Se ele dá ódio, ele receberá ódio. Se ele dá amor, ele receberá amor. Se ele dá crítica, ele receberá crítica. Se ele mente, mentirão para ele. Se ele trapaceia, ele será trapaceado. Somos ensinados também que a faculdade de imaginação desempenha um papel principal no jogo da vida. Guarda o teu coração, ou imaginação, com toda a diligência, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4 versículo 23. Isso significa que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde se externaliza em seus assuntos. Eu conheço um homem que temia uma certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de contrair, mas ele a imaginou continuamente e leu sobre ela até que se manifestou em seu corpo, e ele morreu, vítima de uma imaginação distorcida. Assim, vemos que para jogar o jogo da vida com sucesso, devemos treinar a faculdade de imaginação. Uma pessoa com uma faculdade de imaginação treinada para imaginar apenas o bem, traz para sua vida todo o desejo justo do seu coração, saúde, riqueza, amor, amigos, autoexpressão perfeita, seus mais altos ideais. A imaginação foi chamada de as tesouras da mente, e está sempre cortando, dia após dia, as imagens que o homem vê ali, e mais cedo ou mais tarde ele encontra suas próprias criações em seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve entender o funcionamento de sua mente. Os gregos disseram: conhece-te a ti mesmo. Existem 3 departamentos da mente: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é simplesmente poder, sem direção. É como vapor ou eletricidade, e faz o que é direcionado a fazer, não tem poder de indução. O que quer que o homem sinta profundamente ou imagine claramente, é gravado na mente subconsciente e executado nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que eu conheço quando criança sempre fingia que era viúva. Ela se vestia com roupas pretas e usava um longo véu preto, e as pessoas a achavam muito inteligente e divertida. Ela cresceu e casou-se com um homem por quem estava profundamente apaixonada. Em pouco tempo ele morreu e ela usou preto e um véu longo por muitos anos. A imagem de si mesma como viúva foi gravada na mente subconsciente e no devido tempo se manifestou, independentemente da destruição criada. A mente consciente foi chamada de mente mortal ou carnal. É a mente humana e vê a vida como parece ser. Ela vê morte, desastre, doença, pobreza e limitação de todos os tipos, e impressiona o subconsciente. A mente superconsciente é a mente de Deus dentro de cada homem e é o reino das ideias perfeitas. Nela está o padrão perfeito mencionado por Platão, o design divino, pois há um design divino para cada pessoa. Há um lugar que você deve preencher e que ninguém mais pode preencher, algo que você deve fazer que ninguém mais pode fazer. Há uma imagem perfeita disso na mente superconsciente. Geralmente, ela cruza o consciente como um ideal inatingível, algo bom demais para ser verdade. Na realidade, é o verdadeiro destino, ou destino final do homem, que lhe é transmitido pela inteligência infinita que está dentro de si mesmo. Muitas pessoas, no entanto, ignoram seus verdadeiros destinos e estão se esforçando por coisas e situações que não lhes pertencem, e que trariam apenas fracasso e insatisfação se alcançadas. Por exemplo, uma mulher veio até mim e me pediu para falar a palavra para que ela se casasse com um certo homem por quem estava muito apaixonada. Ela o chamava de AB. Eu respondi que isso seria uma violação da lei espiritual, mas que eu falaria a palavra para o homem certo, a seleção divina, o homem que lhe pertencia por direito divino. Eu acrescentei: se AB for o homem certo, você não o perderá, e se ele não for, você receberá o equivalente dele. Ela via AB frequentemente, mas nenhum progresso era feito na amizade deles. Uma noite ela ligou e disse: sabe, na última semana, AB não me pareceu tão maravilhoso. Eu respondi: talvez ele não seja a seleção divina, outro homem pode ser o certo. Logo depois, ela conheceu outro homem que se apaixonou por ela imediatamente e que disse que ela era o seu ideal. Na verdade, ele disse todas as coisas que ela sempre desejou que AB dissesse a ela.
Ela comentou, foi bastante misterioso. Ela logo correspondeu ao amor dele e perdeu todo o interesse em A. P. Isso mostra a lei da substituição. Uma ideia certa foi substituída por uma errada, portanto, não houve perda ou sacrifício envolvido. Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele disse que o reino estava dentro do homem. O reino é o reino das ideias certas, ou padrão divino. Jesus Cristo ensinou que as palavras do homem desempenhavam um papel principal no jogo da vida. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Muitas pessoas trouxeram desastre para suas vidas através de palavras ociosas. Por exemplo, uma mulher me perguntou uma vez por que sua vida agora era de pobreza e limitação. Anteriormente ela tinha uma casa, estava cercada de coisas bonitas e muitas vezes se cansava da gestão de sua casa, e havia dito repetidamente, estou farta e cansada de coisas, eu gostaria de morar em um baú, e ela acrescentou, hoje estou morando nesse baú. Ela se falou para dentro de um baú. A mente subconsciente não tem senso de humor, e as pessoas frequentemente brincam consigo mesmas e caem em experiências infelizes. Por exemplo, uma mulher que tinha muito dinheiro brincava continuamente sobre se preparar para o asilo. Em poucos anos ela estava quase destituída, tendo gravado na mente subconsciente uma imagem de falta e limitação. Felizmente a lei funciona nos dois sentidos, e uma situação de falta pode ser mudada para uma de abundância. Por exemplo, uma mulher veio até mim em um dia quente de verão para um tratamento de prosperidade. Ela estava exausta, desanimada e desmoralizada. Ela disse que possuía apenas $8 no mundo. Eu disse, bom, vamos abençoar os $8 e multiplicá-los como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, pois ele ensinou que todo homem tinha o poder de abençoar e multiplicar, curar e prosperar. Ela disse, o que devo fazer em seguida? Eu respondi, siga a intuição. Você tem um palpite para fazer alguma coisa ou ir a algum lugar? Intuição significa intuition, ou ser ensinado de dentro. É o guia infalível do homem, e eu lhe darei mais detalhadamente com suas leis em um capítulo seguinte. A mulher respondeu, eu não sei, eu pareço ter um palpite para ir para casa, eu só tenho dinheiro suficiente para a passagem. Sua casa era em uma cidade distante e era um lugar de falta e limitação, e a mente racional, ou intelecto, teria dito, fique em Nova York, arrume trabalho e ganhe algum dinheiro. Eu respondi então vá para casa, nunca viole um palpite. Eu falei as seguintes palavras para ela. Espírito infinito, abra o caminho para a grande abundância para... Ela é um imã irresistível para tudo que lhe pertence por direito divino. Eu também a instruí a repetir isso continuamente. Ela partiu para casa imediatamente. Ao visitar uma mulher um dia, ela se reconectou com uma velha amiga de sua família. Através desta amiga, ela recebeu milhares de dólares de uma forma muito milagrosa. Ela me disse muitas vezes, conte às pessoas sobre a mulher que veio a você com $8 e um palpite. Há sempre abundância no caminho do homem, mas isso só pode ser trazido à manifestação através do desejo, da fé ou da palavra falada. Jesus Cristo deixou claro que o homem deve dar o primeiro passo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7 versículo 7. Nas Escrituras lemos, quanto à obra de minhas mãos, ordenai-me vós. A inteligência infinita Deus está sempre pronta para realizar as menores ou maiores exigências do homem. Todo desejo, expresso ou não expresso, é uma exigência. Muitas vezes ficamos surpresos ao ter um desejo subitamente realizado. Por exemplo, numa Páscoa, tendo visto muitas belas roseiras nas vitrines dos floristas, desejei receber uma, e por um instante a vi mentalmente sendo carregada pela porta. A Páscoa chegou e com ela uma linda roseira. Agradeci a minha amiga no dia seguinte e lhe disse que era exatamente o que eu queria. Ela respondeu, eu não te mandei uma roseira, eu te mandei lírios. O homem misturou o pedido e me enviou uma roseira simplesmente porque eu havia posto a lei em ação, e eu tinha que ter uma roseira. Nada se interpõe entre o homem e seus mais altos ideais e todos os desejos de seu coração, senão a dúvida e o medo. Quando o homem pode desejar sem se preocupar, todo desejo será instantaneamente realizado. Explicarei mais detalhadamente em um capítulo seguinte a razão científica para isso, e o medo deve ser apagado da consciência. Ele é o único inimigo do homem, medo da falta, medo do fracasso, medo da doença, medo da perda e um sentimento de insegurança em algum plano. Jesus Cristo disse, por que temeis, ó homens de pouca fé? Mateus capítulo 8 versículo 26. Assim podemos ver que devemos substituir a fé pelo medo,
pois o medo é apenas fé invertida, é fé no mal em vez de no bem. O objetivo do jogo da vida é ver claramente o bem de cada um e obliterar todas as imagens mentais do mal. Isso deve ser feito impressionando a mente subconsciente com uma realização do bem. Um homem muito brilhante que alcançou grande sucesso, me disse que de repente havia apagado todo o medo de sua consciência ao ler uma placa que estava pendurada em uma sala. Ele viu impresso em letras grandes esta declaração: por que se preocupar, provavelmente nunca acontecerá. Essas palavras foram carimbadas indelevelmente em sua mente subconsciente, e ele agora tem a firme convicção de que apenas o bem pode entrar em sua vida, portanto, apenas o bem pode se manifestar. No capítulo seguinte, abordarei os diferentes métodos de impressionar a mente subconsciente. É o servo fiel do homem, mas é preciso ter cuidado para lhe dar as ordens certas. O homem sempre tem um ouvinte silencioso ao seu lado, sua mente subconsciente. Todo pensamento, toda palavra é gravada nela e executada com detalhes surpreendentes. É como um cantor fazendo uma gravação no disco sensível da placa fonográfica. Cada nota e tom da voz do cantor são registrados. Se ele tosse ou hesita, isso também é registrado. Portanto, vamos quebrar todos os velhos e maus registros na mente subconsciente, os registros de nossas vidas que não desejamos manter, e fazer novos e belos. Fale estas palavras em voz alta com poder e convicção. Eu agora quebro e derrubo, pela minha palavra falada, todo registro falso em minha mente subconsciente. Eles retornarão ao monte de lixo de seu nada nativo, pois vieram das minhas próprias imaginações vãs. Eu agora faço meus registros perfeitos através do Cristo interior, os registros de saúde, riqueza, amor e autoexpressão perfeita. Este é o quadrado da vida, o jogo completo. Nos capítulos seguintes, mostrarei como o homem pode mudar suas condições mudando suas palavras. Qualquer homem que não conheça o poder da palavra está atrasado. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Capítulo 2, a lei da prosperidade. Uma das maiores mensagens dadas à raça através das Escrituras é que Deus é a provisão do homem e que o homem pode liberar, através de sua palavra falada, tudo o que lhe pertence por direito divino. Ele deve, no entanto, ter fé perfeita em sua palavra falada. Isaías disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará para aquilo para o que a enviei. Sabemos agora que palavras e pensamentos são uma tremenda força vibratória, sempre moldando o corpo e os negócios do homem. Uma mulher veio até mim em grande aflição e disse que seria processada no dia 15 do mês por $3.000. Ela não sabia como conseguir o dinheiro e estava em desespero. Eu lhe disse que Deus era a sua provisão, e que há uma provisão para cada demanda. Então eu falei a palavra. Agradeci que a mulher receberia $3.000 no momento certo, da maneira certa. Eu lhe disse que ela deveria ter fé perfeita e agir conforme sua fé perfeita. O dia 15 chegou, mas nenhum dinheiro havia se materializado. Ela me ligou no telefone e perguntou o que deveria fazer. Eu respondi: é sábado, então eles não a processarão hoje. Sua parte é agir como se fosse rica, mostrando assim fé perfeita de que você o receberá até segunda-feira. Ela me convidou para almoçar com ela para manter sua coragem. Quando me juntei a ela em um restaurante, eu disse: este não é o momento de economizar. Peça um almoço caro. Haja como se você já tivesse recebido os $3.000. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Você deve agir como se já tivesse recebido. Na manhã seguinte, ela me ligou no telefone e me pediu para ficar com ela durante o dia. Eu disse: não, você está divinamente protegida e Deus nunca está atrasado. À noite, ela ligou novamente muito animada e disse: minha querida, um milagre aconteceu. Eu estava sentada no meu quarto esta manhã, quando a campainha tocou. Eu disse à empregada: não deixe ninguém entrar. A empregada, no entanto, olhou pela janela e disse: é o seu primo com a longa barba branca. Então eu disse: chame-o de volta. Eu gostaria de vê-lo. Ele estava virando a esquina, quando ouviu a voz da empregada, e voltou. Ele conversou por cerca de 1 hora, e quando estava saindo, disse: a propósito, como estão as finanças? Eu disse a ele que precisava do dinheiro, e ele disse: ora, minha querida, eu lhe darei $3.000 no primeiro do mês. Eu não quis dizer a ele que eu seria processada. O que devo fazer? Eu não receberei até o primeiro do mês, e preciso dele amanhã. Eu disse: vou continuar tratando. Eu disse: o espírito nunca está atrasado. Dou graças porque ela recebeu o dinheiro no plano invisível e que ele se manifesta a tempo.
Na manhã seguinte, seu primo ligou para ela e disse: "Venha ao meu escritório esta manhã e eu lhe darei o dinheiro." Naquela tarde, ela tinha $3.000 em sua conta no banco e preencheu cheques tão rapidamente quanto sua excitação permitia. Se alguém pede sucesso e se prepara para o fracasso, ele obterá a situação para a qual se preparou. Por exemplo, um homem veio até mim pedindo para eu falar a palavra para que uma certa dívida fosse eliminada. Eu descobri que ele passava seu tempo planejando o que diria ao homem quando não pagasse sua conta, neutralizando assim minhas palavras. Ele deveria ter se visto pagando a dívida. Temos uma ilustração maravilhosa disso na Bíblia, relacionada aos 3 reis que estavam no deserto, sem água para seus homens e cavalos. Eles consultaram o profeta Eliseu, que lhes deu esta mensagem surpreendente: "Assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia, enchei este vale de fossos." O homem deve se preparar para a coisa que pediu, quando não há o menor sinal dela à vista. Por exemplo, uma mulher achou necessário procurar um apartamento durante o ano em que havia grande escassez de apartamentos em Nova York. Era considerado quase uma impossibilidade, e seus amigos sentiam pena dela e diziam: "Não é uma pena, você terá que guardar sua mobília e morar em um hotel." Ela respondeu: "Vocês não precisam sentir pena de mim, eu sou uma supermulher, e vou conseguir um apartamento." Ela proferiu as palavras: "Espírito infinito, abra o caminho para o apartamento certo." Ela sabia que havia uma provisão para cada demanda, e que ela estava incondicionada trabalhando no plano espiritual, e que um com Deus é a maioria. Ela estava contemplando comprar cobertores novos quando o tentador, o pensamento adverso ou a mente racional, sugeriu: "Não compre os cobertores, talvez, afinal, você não consiga um apartamento e não terá utilidade para eles." Ela respondeu prontamente para si mesma: "Vou cavar meus fossos comprando os cobertores." Assim, ela se preparou para o apartamento, agiu como se já o tivesse. Ela encontrou um de maneira milagrosa, e ele foi dado a ela, embora houvesse mais de 200 outros candidatos. Os cobertores mostraram fé ativa. É desnecessário dizer que os fossos cavados pelos 3 reis no deserto foram cheios até transbordar. Leia 2 Reis. Entrar no embalo espiritual das coisas não é tarefa fácil para a pessoa comum. Os pensamentos adversos de dúvida e medo irrompem do subconsciente. Eles são o exército dos estrangeiros que deve ser posto em fuga. Isso explica porque muitas vezes é mais escuro antes do amanhecer. Uma grande demonstração é geralmente precedida por pensamentos atormentadores. Ao fazer uma declaração de alta verdade espiritual, desafia-se as velhas crenças no subconsciente, e o erro é exposto para ser eliminado. Este é o momento em que se deve fazer suas afirmações de verdade repetidamente, e regozijar-se e agradecer por já ter recebido. "Antes que me chamem, eu responderei." Isso significa que todo bom e perfeito dom já pertence ao homem, aguardando seu reconhecimento. O homem só pode receber o que ele se vê recebendo. Foi dito aos filhos de Israel que eles poderiam ter toda a terra que pudessem ver. Isso é verdade para todo homem. Eles só têm a terra dentro de sua própria visão mental. Todo grande trabalho, toda grande realização, foi manifestada através da manutenção da visão, e muitas vezes, pouco antes da grande conquista, veio o aparente fracasso e o desânimo. Os filhos de Israel, quando chegaram à terra prometida, tiveram medo de entrar, pois disseram que estava cheia de gigantes que os faziam se sentir como gafanhotos. E ali vimos os gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Esta é a experiência de quase todo homem. No entanto, aquele que conhece a lei espiritual não se perturba com as aparências, e se regozija enquanto ainda está em cativeiro. Ou seja, ele mantém sua visão e agradece porque o fim está realizado, ele recebeu. Jesus Cristo deu um exemplo maravilhoso disso. Ele disse aos seus discípulos: "Não dizeis vós que ainda há 4 meses e depois vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e olhai para os campos, porque já estão brancos para a ceifa." Sua visão clara penetrou o mundo da matéria, e ele viu claramente o mundo da 4ª dimensão, as coisas como elas realmente são, perfeitas e completas na mente divina. Assim, o homem deve sempre manter a visão do fim de sua jornada e exigir a manifestação daquilo que ele já recebeu. Pode ser sua saúde perfeita, amor, provisão, autoexpressão, lar ou amigos. Todas são ideias acabadas e perfeitas registradas na mente divina, a própria mente superconsciente do homem, e devem vir através dele, não para ele. Por exemplo, um homem veio até mim, pedindo tratamentos para o sucesso. Era imperativo que ele levantasse, dentro de um certo tempo, $50.000 para seu negócio.
O prazo estava quase acabando quando ele veio até mim em desespero. Ninguém queria investir em sua empresa, e o banco havia recusado categoricamente um empréstimo. Eu respondi: suponho que você perdeu a pacição enquanto estava no banco, e portanto o seu poder. Você pode controlar qualquer situação se primeiro controlar a si mesmo. Volte ao banco, eu adicionei, e eu vou tratar. Meu tratamento foi: você está identificado em amor com o espírito de todos conectados com o banco. Deixe a ideia divina sair desta situação. Ele respondeu: mulher, você está falando de uma impossibilidade. Amanhã é sábado, o banco fecha ao meio-dia, e meu trem só chegará lá às 10, e o prazo final é amanhã, e de qualquer forma eles não farão isso. É tarde demais. Eu respondi: Deus não precisa de tempo e nunca está atrasado. Com ele todas as coisas são possíveis. Eu adicionei: eu não sei nada sobre negócios, mas sei tudo sobre Deus. Ele respondeu: tudo soa muito bem quando me sento aqui ouvindo você, mas quando saio é terrível. Ele morava em uma cidade distante, e eu não tive notícias dele por uma semana. Então veio uma carta. Dizia: você estava certa. Eu levantei o dinheiro, e nunca mais duvidarei da verdade de tudo o que você me disse. Eu o vi algumas semanas depois e disse: o que aconteceu? Você evidentemente teve muito tempo, afinal. Ele respondeu: meu trem estava atrasado, e eu cheguei lá exatamente 15 minutos antes do meio-dia. Entrei no banco calmamente e disse: eu vim para o empréstimo, e eles me deram sem questionar. Foram os últimos 15 minutos do tempo a ele alocado, e o Espírito Infinito não estava atrasado. Neste caso, o homem nunca poderia ter demonstrado sozinho. Ele precisava de alguém para ajudá-lo a manter a visão. Isto é o que um homem pode fazer por outro. Jesus Cristo sabia a verdade disso quando disse: se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Fica-se muito próximo de seus próprios assuntos e se torna duvidoso e medroso. O amigo ou curador vê claramente o sucesso, a saúde ou a prosperidade, e nunca vacila, porque não está próximo da situação. É muito mais fácil demonstrar para outra pessoa do que para si mesmo, então uma pessoa não deve hesitar em pedir ajuda se sentir que está vacilando. Um observador perspicaz da vida disse uma vez: nenhum homem pode falhar se uma pessoa o vê bem-sucedido. Tal é o poder da visão, e muitos grandes homens deveram seu sucesso a uma esposa, ou irmã, ou um amigo que acreditou nele e manteve sem vacilar o padrão perfeito. Capítulo 3 – O poder da palavra. Uma pessoa que conhece o poder da palavra torna-se muito cuidadosa com sua conversação. Ela só precisa observar a reação de suas palavras para saber que elas não voltam vazias. Através de sua palavra falada, o homem está continuamente criando leis para si mesmo. Eu conheci um homem que dizia: eu sempre perco um carro. Ele invariavelmente sai assim que eu chego. Sua filha dizia: eu sempre pego um carro. Ele certamente chegará assim que eu chegar. Isso ocorreu por anos. Cada um havia feito uma lei separada para si mesmo, uma de fracasso, outra de sucesso. Esta é a psicologia das superstições. A ferradura ou pé de coelho não contém poder, mas a palavra falada e a crença do homem de que isso trará boa sorte criam expectativa na mente subconsciente e atraem uma situação de sorte. Eu descobri, no entanto, que isso não funciona quando o homem avançou espiritualmente e conhece uma lei superior. Não se pode voltar atrás e deve-se afastar as imagens gravadas. Por exemplo, 2 homens na minha aula tiveram grande sucesso nos negócios por vários meses, quando de repente tudo foi por água abaixo. Tentamos analisar a situação, e descobri que em vez de fazerem suas afirmações e buscarem a Deus para o sucesso e a prosperidade, eles haviam comprado um macaco da sorte. Eu disse: entendi, vocês têm confiado nos macacos da sorte em vez de em Deus. Afastem os macacos da sorte e apelem para a lei do perdão, pois o homem tem o poder de perdoar ou neutralizar seus erros. Eles decidiram jogar os macacos da sorte em um buraco de carvão, e tudo correu bem novamente. Isso não significa, no entanto, que se deva jogar fora todo ornamento de sorte, ou ferradura pela casa, mas deve-se reconhecer que o poder por trás disso é o único e único poder, Deus, e que o objeto simplesmente lhe dá um sentimento de expectativa. Eu estava com uma amiga, um dia, que estava em profundo desespero. Ao atravessar a rua, ela pegou uma ferradura. E imediatamente ela se encheu de alegria e esperança. Ela disse que Deus havia lhe enviado a ferradura para manter sua coragem. De fato, naquele momento, era quase a única coisa que poderia ter sido registrada em sua consciência.
Sua esperança se tornou fé, e ela finalmente fez uma demonstração maravilhosa. Quero deixar claro que os homens mencionados anteriormente estavam dependendo apenas dos macacos, enquanto esta mulher reconheceu o poder por trás da ferradura. Eu sei, no meu próprio caso, que demorou muito tempo para sair de uma crença de que uma certa coisa trazia desapontamento. Se a coisa acontecia, o desapontamento invariavelmente se seguia. Descobri que a única maneira de fazer uma mudança no subconsciente era afirmando: não existem dois poderes, existe apenas um poder, Deus, portanto. Não há desapontamentos, e esta coisa significa uma surpresa feliz. Notei uma mudança imediatamente, e surpresas felizes começaram a surgir no meu caminho. Tenho uma amiga que disse que nada a induziria a andar debaixo de uma escada. Eu disse: se você tem medo, está cedendo a uma crença em dois poderes, o bem e o mal, em vez de um. Como Deus é absoluto, não pode haver poder oposto, a menos que o homem crie a falsidade do mal para si mesmo, para mostrar que você acredita em apenas um poder, Deus, e que não há poder ou realidade no mal. Passe debaixo da próxima escada que você vir. Logo depois, ela foi ao seu banco. Ela queria abrir sua caixa no cofre de segurança, e lá estava uma escada em seu caminho. Era impossível alcançar a caixa sem passar por baixo da escada. Ela estremeceu de medo e voltou. Ela não podia encarar o leão em seu caminho. No entanto, quando chegou à rua, minhas palavras soaram em seus ouvidos e ela decidiu voltar e passar por baixo dela. Foi um grande momento em sua vida, pois as escadas a mantiveram em cativeiro por anos. Ela refez seus passos até o cofre, e a escada não estava mais lá. Isso acontece frequentemente. Se alguém está disposto a fazer uma coisa que tem medo de fazer, não precisa fazê-la. É a lei da não resistência que é tão pouco compreendida. Alguém disse que a coragem contém gênio e magia. Encare uma situação sem medo, e não haverá situação a ser encarada. Ela desaparece por si mesma. A explicação é que o medo atraiu a escada para o caminho da mulher, e a ausência de medo a removeu. Assim, as forças invisíveis estão sempre trabalhando para o homem, que está sempre puxando as cordas ele mesmo, embora não o saiba. Devido ao poder vibratório das palavras, o que quer que o homem verbalize, ele começa a atrair. Pessoas que continuamente falam sobre doenças, invariavelmente as atraem. Depois que o homem conhece a verdade, ele não pode ser muito cuidadoso com suas palavras. Por exemplo, tenho uma amiga que frequentemente diz ao telefone: venha me visitar e ter um bate-papo à moda antiga. Este bate-papo à moda antiga significa uma hora de cerca de 500 a 1000 palavras destrutivas, sendo os principais tópicos perda, falta, fracasso e doença. Eu respondo: não, obrigada. Eu já tive conversas à moda antiga o suficiente na minha vida, elas são muito caras, mas terei prazer em ter um bate-papo à moda nova, e falar sobre o que queremos, não sobre o que não queremos. Há um velho ditado que diz que o homem só ousa usar suas palavras para 3 propósitos: para curar, abençoar ou prosperar. O que o homem diz dos outros será dito dele, e o que ele deseja para o outro, ele está desejando para si mesmo. Maldições como galinhas voltam para o poleiro. Se um homem deseja má sorte a alguém, ele certamente atrairá má sorte para si mesmo. Se ele deseja ajudar alguém a ter sucesso, ele está desejando e ajudando a si mesmo a ter sucesso. O corpo pode ser renovado e transformado através da palavra falada e da visão clara, e a doença ser completamente apagada da consciência. O metafísico sabe que toda doença tem uma correspondência mental, e para curar o corpo, é preciso primeiro curar a alma. A alma é a mente subconsciente, e ela deve ser salva do pensamento errado. No 23º Salmo, lemos: ele restaura a minha alma. Isso significa que a mente subconsciente ou alma deve ser restaurada com as ideias certas, e o casamento místico é o casamento da alma e do espírito, ou da mente subconsciente e superconsciente. Elas devem ser uma só. Quando o subconsciente é inundado com as ideias perfeitas do superconsciente, Deus e o homem são um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele é um com o reino das ideias perfeitas. Ele é o homem feito à semelhança e imaginação de Deus, e é dado poder e domínio sobre todas as coisas criadas, sua mente, corpo e negócios. É seguro dizer que toda doença e infelicidade vem da violação da lei do amor. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, e no jogo da vida, o amor ou a boa vontade leva toda a jogada. Por exemplo, uma mulher que conheço teve por anos a aparência de uma terrível doença de pele. Os médicos lhe disseram que era incurável, e ela estava em desespero. Ela estava no palco e temia que logo teria que abandonar sua profissão, e não tinha outros meios de subsistência.
Ela, no entanto, conseguiu um bom contrato e na noite de estreia fez um grande sucesso. Ela recebeu críticas lisonjeiras e estava alegre e eufórica. No dia seguinte, ela recebeu um aviso de demissão. Um homem no elenco ficou com inveja do seu sucesso e fez com que ela fosse mandada embora. Ela sentiu o ódio e o ressentimento tomando posse completa dela, e ela clamou: "Ó Deus, não me deixe odiar aquele homem." Naquela noite, ela trabalhou por horas no silêncio. Ela disse: "Logo entrei em um silêncio muito profundo. Parecia estar em paz comigo mesma, com o homem e com o mundo inteiro." Continuei isso por 2 noites seguintes, e no terceiro dia descobri que estava completamente curada da doença de pele. Ao pedir amor, ou boa vontade, ela cumpriu a lei, pois o amor é o cumprimento da lei, e a doença, que veio do ressentimento subconsciente, foi eliminada. Críticas contínuas produzem reumatismo, pois pensamentos críticos e desarmoniosos causam depósitos não naturais no sangue, que se alojam nas articulações. Crescimentos falsos são causados por ciúme, ódio, falta de perdão, medo, etc. Toda doença é causada por uma mente que não está em paz. Note et ease. Eu disse uma vez na minha aula: não adianta perguntar a alguém: "O que há de errado com você?" Poderíamos muito bem dizer: "Quem está errado com você?" A falta de perdão é a causa mais prolífica de doenças. Ela endurecerá artérias ou fígado e afetará a visão. Em sua esteira estão males infinitos. Certa vez, visitei uma mulher que disse estar doente por ter comido uma ostra envenenada. Eu respondi: "Oh não, a ostra era inofensiva. Você envenenou a ostra. O que há de errado com você?" Ela respondeu: "Oh, cerca de 19 pessoas." Ela havia brigado com 19 pessoas e se tornado tão desarmoniosa que atraiu a ostra errada. Qualquer desarmonia no exterior indica que há desarmonia mental. Como o interior, assim o exterior. Os únicos inimigos do homem estão dentro de si mesmo. E os inimigos do homem serão os de sua própria casa. A personalidade é um dos últimos inimigos a serem superados, pois este planeta está tomando sua iniciação no amor. Foi a mensagem de Cristo: paz na terra, boa vontade para com os homens. O homem iluminado, portanto, se esforça para se aperfeiçoar em relação ao seu vizinho. Seu trabalho é consigo mesmo, enviar boa vontade e bênçãos a cada homem, e o mais maravilhoso é que se alguém abençoa um homem, ele não tem poder para prejudicá-lo. Por exemplo, um homem veio até mim pedindo para tratar para o sucesso nos negócios. Ele estava vendendo maquinário, e um rival apareceu em cena com o que ele proclamava ser uma máquina melhor, e meu amigo temia a derrota. Eu disse: primeiro de tudo devemos eliminar todo o medo, e saber que Deus protege o seu interesse, e que a ideia divina deve sair desta situação. Ou seja, a máquina certa será vendida pelo homem certo para o homem certo. E acrescentei: não tenha um pensamento crítico sequer em relação a esse homem. Abençoe o dia todo e esteja disposto a não vender sua máquina, se não for a ideia divina. Assim, ele foi à reunião destemido e não resistente, e abençoando o outro homem. Ele disse que o resultado foi muito notável. A máquina do outro homem se recusou a funcionar, e ele vendeu a sua sem a menor dificuldade. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A boa vontade produz uma grande aura de proteção ao redor daquele que a envia, e nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Em outras palavras, o amor e a boa vontade destroem os inimigos dentro de si mesmo, portanto, não se tem inimigos no exterior. Há paz na terra para aquele que envia boa vontade ao homem. Capítulo 4. A lei da não resistência. Nada na Terra pode resistir a uma pessoa absolutamente não resistente. Os chineses dizem que a água é o elemento mais poderoso, porque é perfeitamente não resistente. Ela pode desgastar uma rocha e varrer tudo à sua frente. Jesus Cristo disse: não resistais ao mal, pois ele sabia que na realidade não há mal, portanto nada que resistir. O mal veio da vã imaginação do homem, ou da crença em 2 poderes, o bem e o mal. Há uma velha lenda que diz que Adão e Eva comeram de Maia, a árvore da ilusão, e viram 2 poderes em vez de um só poder, Deus. Portanto, o mal é uma lei falsa que o homem criou para si mesmo, através de psichoma ou sono da alma. Sono da alma significa que a alma do homem foi hipnotizada pela crença da raça, de pecado, doença e morte, etc., que é o pensamento carnal ou mortal, e seus assuntos têm externalizado suas ilusões. Lemos em um capítulo anterior que a alma do homem é sua mente subconsciente,
e o que quer que ele sinta profundamente, bom ou mal, é externalizado por esse servo fiel. Seu corpo e seus assuntos mostram o que ele tem imaginado. O homem doente imaginou a doença, o homem pobre, a pobreza, o homem rico, a riqueza. As pessoas frequentemente perguntam: por que uma criança pequena atrai doenças, quando é muito jovem até mesmo para saber o que isso significa? Eu respondo que as crianças são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos outros ao seu redor, e frequentemente externalizam os medos de seus pais. Certa vez ouvi um metafísico dizer: se você não dirige sua mente subconsciente, outra pessoa o fará por você. As mães frequentemente atraem inconscientemente doenças e desastres para seus filhos, mantendo-os continuamente em pensamentos de medo e observando os sintomas. Por exemplo, uma amiga perguntou a uma mulher se sua filhinha já havia tido sarampo. Ela respondeu prontamente: ainda não. Isso implicava que ela estava esperando a doença e, portanto, preparando o caminho para o que não queria para si e para a criança. No entanto, o homem que está centrado e estabelecido no pensamento correto, o homem que envia apenas boa vontade ao seu semelhante e que está sem medo, não pode ser tocado ou influenciado pelos pensamentos negativos dos outros. De fato, ele só poderia receber bons pensamentos, visto que ele mesmo só emite pensamentos bons. Resistência é o inferno, pois coloca o homem em um estado de tormento. Certa vez, o metafísico me deu uma receita maravilhosa para vencer todas as jogadas no jogo da vida, é o auge da não resistência. Ele a deu desta forma: houve um tempo em minha vida em que eu batizava crianças e, claro, elas tinham muitos nomes. Agora eu não batizo mais crianças, mas eu batizo eventos, mas eu dou a cada evento o mesmo nome. Se eu tenho um fracasso, eu o batizo de sucesso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nisto, vemos a grande lei da transmutação, fundada na não resistência. Através de sua palavra falada, todo fracasso foi transmutado em sucesso. Por exemplo, uma mulher que precisava de dinheiro e que conhecia a lei espiritual da opulência, era continuamente colocada em termos de negócios, com um homem que a fazia sentir-se muito pobre. Ele falava sobre falta e limitação, e ela começou a absorver seus pensamentos de pobreza, então ela não gostava dele e o culpava por seu fracasso. Ela sabia que, para manifestar sua provisão, ela deveria primeiro sentir que havia recebido. Um sentimento de opulência deve preceder sua manifestação. Certa vez, ela percebeu que estava resistindo à situação e vendo dois poderes em vez de um. Então ela abençoou o homem e batizou a situação de sucesso. Ela afirmou: como existe apenas um poder, Deus, este homem está aqui para o meu bem e minha prosperidade, justamente o que ele não parecia estar ali para ser. Logo depois, através deste homem, ela conheceu uma mulher que lhe deu, por um serviço prestado, vários milhares de dólares, e o homem mudou-se para uma cidade distante e desapareceu harmoniosamente de sua vida. Faça a declaração: todo homem é um elo de ouro na cadeia do meu bem, pois todos os homens são Deus em manifestação, aguardando a oportunidade dada pelo próprio homem para servir ao plano divino de sua vida. Abençoe seu inimigo, e você o rouba de sua munição. As flechas dele serão transmutadas em bênçãos. Esta lei é verdadeira tanto para nações quanto para indivíduos. Abençoe uma nação, envie amor e boa vontade a cada habitante, e ela é roubada de seu poder de causar dano. O homem só pode obter a ideia correta de não resistência através da compreensão espiritual. Meus alunos frequentemente dizem: eu não quero ser um capacho. Eu respondo: quando você usa a não resistência com sabedoria, ninguém jamais conseguirá passar por cima de você. Outro exemplo: um dia eu estava esperando impacientemente por uma ligação telefônica importante. Eu resisti a todas as chamadas que chegavam e não fiz nenhuma chamada de saída, raciocinando que isso poderia interferir na que eu estava esperando. Em vez de dizer: ideias divinas nunca conflitam, a chamada virá no momento certo, deixando que a inteligência infinita resolvesse, comecei a gerenciar as coisas eu mesma, tornei a batalha minha, não de Deus, e permaneci tensa e ansiosa. O telefone não tocou por cerca de 1 hora, e eu olhei para o telefone e descobri que o monofone estava fora do gancho durante todo esse tempo, e o telefone estava desconectado. Minha ansiedade, medo e crença em interferência haviam causado um eclipse total do telefone. Percebendo o que eu tinha feito, comecei a abençoar a situação imediatamente, batizei-a de sucesso e afirmei: não posso perder nenhuma chamada que me pertença por direito divino, estou sob a graça e não sob a lei. Uma amiga correu para o telefone mais próximo para notificar a companhia a reconectar. Ela entrou em um armazém lotado, mas o proprietário deixou seus clientes e atendeu a chamada ele mesmo.
Meu telefone foi conectado imediatamente e 2 minutos depois, recebi uma chamada muito importante e cerca de 1 hora depois, a que eu estava esperando. Os navios de uma pessoa chegam por um mar calmo. Enquanto o homem resistir a uma situação, ele a terá consigo. Se ele fugir dela, ela o perseguirá. Por exemplo, eu repeti isso para uma mulher um dia, e ela respondeu, como isso é verdade? Eu era infeliz em casa, eu não gostava da minha mãe que era crítica e dominadora, então eu fugi e me casei. Mas eu casei com a minha mãe, pois meu marido era exatamente como a minha mãe, e eu tive que enfrentar a mesma situação novamente. Concorda depressa com o teu adversário. Isso significa concordar que a situação adversa é boa, não se perturbar com ela, e ela desaparece por seu próprio peso. Nenhuma destas coisas me move, é uma afirmação maravilhosa. A situação inarmônica vem de alguma inarmonia dentro do próprio homem. Quando não há nele resposta emocional a uma situação inarmônica, ela desaparece para sempre do seu caminho. Assim, vemos que o trabalho do homem é sempre consigo mesmo. As pessoas me disseram, dê tratamentos para mudar meu marido ou meu irmão. Eu respondo, não, eu darei tratamentos para mudar você. Quando você mudar, seu marido e seu irmão mudarão. Uma de minhas alunas tinha o hábito de mentir. Eu lhe disse que era um método de fracasso e que se ela mentisse, mentiriam para ela. Ela respondeu, não me importo, eu não consigo viver sem mentir. Um dia ela estava falando ao telefone com um homem por quem estava muito apaixonada. Ela se virou para mim e disse, eu não confio nele, eu sei que ele está mentindo para mim. Eu respondi, bem, você mesma mente, então alguém tem que mentir para você, e você terá certeza de que será exatamente a pessoa de quem você quer a verdade. Algum tempo depois eu a vi, e ela disse, estou curada de mentir. Ela respondeu, eu estava morando com uma mulher que mentia pior do que eu. Frequentemente a pessoa é curada de suas falhas ao vê-las nos outros. A vida é um espelho, e encontramos apenas a nós mesmos refletidos em nossos associados. Viver no passado é um método de fracasso e uma violação da lei espiritual. Jesus Cristo disse, eis que agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma coluna de sal. Os ladrões do tempo são o passado e o futuro. O homem deve abençoar o passado e esquecê-lo, se ele o mantém em cativeiro, e abençoar o futuro, sabendo que ele tem reservado para si alegrias intermináveis, mas deve viver plenamente no agora. Por exemplo, uma mulher veio a mim, reclamando que não tinha dinheiro para comprar presentes de Natal. Ela disse, o ano passado foi tão diferente, eu tinha muito dinheiro e dei presentes lindos, e este ano eu mal tenho um centavo. Eu respondi, você nunca manifestará dinheiro enquanto estiver patética e viver no passado. Viva plenamente no agora, e prepare-se para dar presentes de Natal. Queive seus fossos e o dinheiro virá. Ela exclamou, eu sei o que fazer. Vou comprar barbante brilhante, selos de Natal e papel de embrulho. Eu respondi, faça isso, e os presentes virão e se prenderão aos selos de Natal. Isso também estava mostrando destemor financeiro e fé em Deus, pois a mente racional disse, guarde cada centavo que você tem já que não tem certeza se receberá mais. Ela comprou selos, papel e barbante, e poucos dias antes do Natal, recebeu uma doação de várias centenas de dólares. Comprar os selos e o barbante impressionou o subconsciente com a expectativa e abriu o caminho para a manifestação do dinheiro. Ela comprou todos os presentes com bastante antecedência. O homem deve viver suspenso no momento. Olhe bem, portanto, para este dia. Tal é a saudação da aurora. Ele deve estar espiritualmente alerta, sempre aguardando suas orientações, aproveitando todas as oportunidades. Um dia, eu disse continuamente, silenciosamente ao Espírito Infinito, não me deixe perder uma oportunidade, e algo muito importante me foi dito naquela noite. É muito necessário começar o dia com as palavras certas. Faça uma afirmação imediatamente ao acordar. Por exemplo, seja feita a tua vontade neste dia. Hoje é um dia de conclusão, dou graças por este dia perfeito, milagre seguirá milagre e as maravilhas nunca cessarão. Crie este hábito, e a pessoa verá maravilhas e milagres entrarem em sua vida. Certa manhã, peguei um livro e li. Olhe com admiração para aquilo que está diante de você. Parecia ser minha mensagem para o dia, então eu repetia várias vezes. Olhe com admiração para aquilo que está diante de você. Por volta do meio-dia, uma grande soma de dinheiro me foi dada, a qual eu estava desejando para um certo propósito. Em um capítulo seguinte darei afirmações que achei mais eficazes.
No entanto, a pessoa nunca deve usar uma afirmação a menos que seja absolutamente satisfatória e convincente para sua própria consciência, e frequentemente uma afirmação é alterada para se adequar a pessoas diferentes. Por exemplo, o seguinte tem trazido sucesso a muitos: eu tenho um trabalho maravilhoso, de uma maneira maravilhosa, eu dou um serviço maravilhoso, por um pagamento maravilhoso. Eu dei as 2 primeiras linhas a uma de minhas alunas, e ela adicionou as 2 últimas. Isso se tornou uma declaração poderosa, pois sempre deve haver pagamento perfeito por serviço perfeito, e uma rima se afunda facilmente no subconsciente. Ela andava cantando isso em voz alta e logo recebeu um trabalho maravilhoso de uma maneira maravilhosa, e deu um serviço maravilhoso por um pagamento maravilhoso. Outro aluno, um empresário, pegou a frase e mudou a palavra trabalho para negócio. Ele repetiu: eu tenho um negócio maravilhoso, de uma maneira maravilhosa, e eu dou um serviço maravilhoso por um pagamento maravilhoso. Naquela tarde, ele fechou um negócio de $41.000, embora não tivesse havido atividade em seus negócios por meses. Toda afirmação deve ser cuidadosamente redigida e cobrir completamente o terreno. Por exemplo, eu conheci uma mulher que estava em grande necessidade, e fez uma exigência por trabalho. Ela recebeu muito trabalho, mas nunca foi paga. Ela agora sabe adicionar: serviço maravilhoso por um pagamento maravilhoso. É o direito divino do homem ter fartura, mais do que suficiente. Os seus celeiros devem estar cheios, e o seu cálice deve transbordar. Esta é a ideia de Deus para o homem, e quando o homem derruba as barreiras da falta em sua própria consciência, a idade de ouro será dele, e todo desejo justo do seu coração será realizado. Capítulo 5: A lei do karma e a lei do perdão. O homem recebe apenas aquilo que ele dá. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Os pensamentos, atos e palavras do homem, mais cedo ou mais tarde, retornam a ele com uma precisão assombrosa. Esta é a lei do karma, que em sânscrito significa retorno, comeback. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por exemplo, uma amiga me contou esta história sobre si mesma ilustrando a lei. Ela disse: eu crio todo o meu karma na minha tia. Tudo que eu digo a ela, alguém diz a mim. Eu sou frequentemente irritável em casa e um dia, disse a minha tia que estava conversando comigo durante o jantar: chega de conversa, eu quero comer em paz. No dia seguinte, eu estava almoçando com uma mulher na qual eu queria causar uma ótima impressão. Eu estava falando animadamente quando ela disse: chega de conversa, eu quero comer em paz. Minha amiga está em alta consciência, então o karma dela retorna muito mais rapidamente do que para alguém no plano mental. Quanto mais o homem sabe, mais ele é responsável, e uma pessoa com conhecimento da lei espiritual, que ela não pratica, sofre muito como consequência. O temor do Senhor, lei, é o princípio da sabedoria. Se lermos a palavra Senhor como lei, isso tornará muitas passagens na Bíblia muito mais claras. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, lei. É a lei que se vinga, não Deus. Deus vê o homem perfeito, criado à sua própria imagem, imaginação, e dado poder e domínio. Esta é a ideia perfeita do homem, registrada na mente divina, aguardando o reconhecimento do homem, pois o homem só pode ser o que ele se vê sendo, e só pode alcançar o que ele se vê alcançando. Nada acontece sem um observador é um ditado antigo. O homem vê primeiro seu fracasso ou sucesso, sua alegria ou tristeza, antes que isso se manifeste na visibilidade a partir das cenas definidas em sua própria imaginação. Observamos isso na mãe que visualiza a doença para seu filho, ou na mulher que vê o sucesso para seu marido. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, vemos que a liberdade de todas as condições infelizes vem através do conhecimento, um conhecimento da lei espiritual. A obediência precede a autoridade, e a lei obedece ao homem quando ele obedece à lei. A lei da eletricidade deve ser obedecida antes que se torne serva do homem. Quando manipulada com ignorância, ela se torna o inimigo mortal do homem. O mesmo acontece com as leis da mente. Por exemplo, uma mulher com uma forte vontade pessoal desejava possuir uma casa que pertencia a um conhecido, e ela frequentemente fazia imagens mentais de si mesma morando na casa. Com o tempo, o homem morreu e ela se mudou para a casa. Vários anos depois, ao entrar em contato com o conhecimento da lei espiritual, ela me disse: você acha que eu tive algo a ver com a morte daquele homem? Eu respondi: sim, seu desejo era tão forte que tudo abriu caminho para ele, mas você pagou sua dívida kármica. Seu marido, que você amava devotadamente, morreu logo depois, e a casa foi um elefante branco em suas mãos por anos.
O proprietário original, no entanto, não poderia ter sido afetado pelos pensamentos dela se ele tivesse sido positivo na verdade, nem seu marido, mas ambos estavam sob a lei kármica. A mulher deveria ter dito, sentindo grande desejo pela casa: inteligência infinita, dá-me a casa certa, igualmente encantadora, a casa que é minha por direito divino. A seleção divina teria dado satisfação perfeita e traria o bem a todos. O padrão divino é o único padrão seguro para trabalhar. O desejo é uma força tremenda e deve ser direcionado para os canais certos, ou o caos se segue. Ao manifestar, o passo mais importante é o primeiro, o de pedir corretamente. O homem deve sempre exigir apenas aquilo que é seu por direito divino. Voltando à ilustração, se a mulher tivesse adotado esta atitude: se esta casa que desejo é minha, não posso perdê-la, se não for, dá-me o seu equivalente. O homem poderia ter decidido se mudar, harmoniosamente, se fosse a seleção divina para ela, ou outra casa teria sido substituída. Qualquer coisa forçada à manifestação através da vontade pessoal é sempre mal adquirida, e tem sempre mau sucesso. O homem é admoestado: seja feita a tua vontade, não a minha. E o curioso é que o homem sempre consegue exatamente o que deseja quando ele renuncia à vontade pessoal, permitindo assim que a inteligência infinita trabalhe através dele. Ficai quietos e vede a salvação do Senhor. Lei. Por exemplo, uma mulher veio até mim em grande aflição. Sua filha havia decidido fazer uma viagem muito arriscada, e a mãe estava cheia de medo. Ela disse que havia usado todos os argumentos, apontado os perigos a serem enfrentados e a proibido de ir, mas a filha ficou cada vez mais rebelde e determinada. Eu disse à mãe: você está forçando sua vontade pessoal sobre sua filha, o que você não tem o direito de fazer, e seu medo da viagem está apenas atraindo-a, pois o homem atrai aquilo que ele teme. Eu acrescentei: deixe ir e retire suas mãos mentais, coloque isso nas mãos de Deus e use esta declaração: eu coloco esta situação nas mãos do amor e sabedoria infinitos. Se esta viagem for o plano divino, eu a abençoo e não resisto mais, mas se não for divinamente planejada, dou graças por ela estar agora dissolvida e dissipada. 1 ou 2 dias depois, sua filha lhe disse: mãe, desisti da viagem, e a situação voltou ao seu nada nativo. É aprender a ficar quieto, que parece tão difícil para o homem. Eu abordei esta lei mais detalhadamente no capítulo sobre não resistência. Darei outro exemplo de semear e colher, que veio da maneira mais curiosa. Uma mulher veio até mim dizendo que havia recebido uma nota de $20 falsa, entregue a ela no banco. Ela estava muito perturbada, pois, disse ela, as pessoas do banco jamais reconhecerão o erro. Eu respondi: vamos analisar a situação e descobrir por que você a atraiu. Ela pensou por alguns momentos e exclamou: eu sei. Eu enviei a uma amiga um monte de dinheiro de brinquedo, stage money, apenas por brincadeira. Assim, a lei havia enviado a ela dinheiro de brinquedo, pois ela não entende nada sobre brincadeiras. Eu disse: agora vamos invocar a lei do perdão e neutralizar a situação. O cristianismo é fundado sobre a lei do perdão. Cristo nos redimiu da maldição da lei kármica, e o Cristo dentro de cada homem é seu redentor e salvação de todas as condições desarmoniosas. Assim eu disse: Espírito infinito, invocamos a lei do perdão e damos graças por ela estar sob a graça e não sob a lei, e não poder perder estes $20 que são dela por direito divino. Agora, eu disse: volte ao banco e diga a eles, sem medo, que foi dado a você lá por engano. Ela obedeceu e, para sua surpresa, eles se desculparam e lhe deram outra nota, tratando-a com a máxima cortesia. Assim, o conhecimento da lei dá ao homem o poder de apagar seus erros. O homem não pode forçar o exterior a ser o que ele não é. Se ele deseja riquezas, ele deve ser rico primeiro em consciência. Por exemplo, uma mulher veio até mim pedindo tratamento para a prosperidade. Ela não se interessava muito por seus afazeres domésticos, e sua casa estava em grande desordem. Eu lhe disse: se você deseja ser rica, você deve ser ordeira. Todos os homens com grande riqueza são ordeiros, e a ordem é a primeira lei do céu. Eu acrescentei: você nunca ficará rica com um fósforo queimado no alfineteiro. Ela tinha um bom senso de humor e começou imediatamente a colocar sua casa em ordem. Ela reorganizou móveis, arrumou gavetas de comodas, limpou tapetes e logo fez uma grande manifestação financeira, um presente de um parente. A própria mulher se transformou e se mantém financeiramente otimista, estando sempre atenta ao externo e esperando prosperidade, sabendo que Deus é sua provisão. Muitas pessoas ignoram o fato de que presentes e coisas são investimentos, e que acumular e economizar invariavelmente leva à perda.
Há quem espalha e ainda aumenta, e há quem retém mais do que é justo, mas isso tende à pobreza. Por exemplo, eu conheci um homem que queria comprar um sobretudo forrado de pele. Ele e sua esposa foram a várias lojas, mas não havia nenhum que ele quisesse. Ele disse que todos pareciam muito baratos. Por fim, um lhe foi mostrado, e o vendedor disse que era avaliado em $1.000, mas que o gerente o venderia por $500, pois era tarde na estação. Suas posses financeiras totalizavam cerca de $700. A mente racional teria dito: você não pode gastar quase tudo o que tem em um casaco, mas ele era muito intuitivo e nunca raciocinava. Ele se virou para a esposa e disse: se eu comprar este casaco, farei 1 tonelada de dinheiro. Então a esposa cedeu fracamente. Cerca de um mês depois, ele recebeu uma comissão de $10.000. O casaco o fez se sentir tão rico que o conectou com o sucesso e a prosperidade. Sem o casaco, ele não teria recebido a comissão. Foi um investimento que rendeu grandes dividendos. Se o homem ignora estas orientações para gastar ou dar, a mesma quantia de dinheiro se irá de uma maneira desinteressante ou infeliz. Por exemplo, uma mulher me contou que no dia de ação de graças, ela informou a sua família que eles não podiam pagar por um jantar de ação de graças. Ela tinha o dinheiro, mas decidiu economizá-lo. Poucos dias depois, alguém entrou em seu quarto e pegou da gaveta da cômoda a quantia exata que o jantar teria custado. A lei sempre apoia o homem que gasta sem medo com sabedoria. Por exemplo, uma de minhas alunas estava fazendo compras com seu sobrinho pequeno. A criança pedia um brinquedo que ela lhe disse que não podia pagar. Ela percebeu de repente que estava buscando a escassez e não reconhecendo Deus como sua provisão. Então ela comprou o brinquedo e no caminho para casa, pegou na rua a quantia exata de dinheiro que havia pago por ele. A provisão do homem é inesgotável e infalível quando se confia plenamente nela, mas a fé ou a confiança devem preceder a manifestação. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem, pois a fé mantém a visão firme, e os quadros adversos são dissolvidos e dissipados e, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Jesus Cristo trouxe a boa nova, o Evangelho, de que havia uma lei mais elevada do que a lei do karma, e que essa lei transcende a lei do karma. É a lei da graça ou do perdão. É a lei que liberta o homem da lei de causa e efeito, a lei da consequência. Sob a graça e não sob a lei. Dizem-nos que neste plano, o homem colhe onde não semeou. Os dons de Deus são simplesmente derramados sobre ele. Tudo que o reino oferece é dele. Este estado contínuo de felicidade aguarda o homem que superou o pensamento da raça, ou do mundo. No pensamento do mundo a tribulação, mas Jesus Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O pensamento do mundo é o de pecado, doença e morte. Ele viu a absoluta irrealidade deles e disse que a doença e a tristeza passarão, e a própria morte, o último inimigo, será vencida. Sabemos agora, de um ponto de vista científico, que a morte poderia ser vencida gravando na mente subconsciente a convicção da juventude eterna e da vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente poder sem direção, executa ordens sem questionar. Trabalhando sob a direção do superconsciente, o Cristo ou Deus dentro do homem, a ressurreição do corpo seria realizada. O homem não mais rejeitaria seu corpo na morte, ele seria transformado no corpo elétrico, cantado por Walt Whitman, pois o cristianismo é fundado sobre o perdão dos pecados e um túmulo vazio. Capítulo 6 – Lançando o fardo, impressionando o subconsciente. Quando o homem conhece seus próprios poderes e o funcionamento de sua mente, seu grande desejo é encontrar uma maneira fácil e rápida de impressionar o subconsciente com o bem, pois apenas um conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. No meu próprio caso, descobri que o caminho mais fácil é lançar o fardo. Um metafísico certa vez explicou isso da seguinte maneira. Ele disse: a única coisa que confere peso a qualquer objeto na natureza é a lei da gravitação. E se uma rocha pudesse ser levada para o alto, acima do planeta, essa rocha não teria peso. E foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele havia superado a vibração do mundo e funcionava no reino da quarta dimensão, onde há apenas perfeição, conclusão, vida e alegria. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também nos é dito no Salmo 55 para lançar o teu fardo sobre o Senhor.
Muitas passagens na Bíblia afirmam que a batalha é de Deus, não do homem, e que o homem deve sempre ficar quieto e ver a salvação do Senhor. Isso indica que a mente superconsciente, ou Cristo interior, é o departamento que luta a batalha do homem e o alivia dos fardos. Vemos, portanto, que o homem viola a lei se carrega um fardo, e um fardo é um pensamento ou condição adversa, e este pensamento ou condição tem sua raiz no subconsciente. Parece quase impossível fazer qualquer progresso dirigindo o subconsciente a partir da mente consciente, ou da mente racional, visto que a mente racional, o intelecto, é limitada em suas concepções e cheia de dúvidas e medos. Quão científico é, então, lançar o fardo sobre a mente superconsciente, ou o Cristo interior, onde ele é tornado leve, ou dissolvido em seu nada nativo? Por exemplo, uma mulher com necessidade urgente de dinheiro lançou luz sobre o Cristo interior, o superconsciente, com a declaração: eu lanço este fardo de falta sobre o Cristo interior, e eu me liberto para ter fartura. A crença na falta era o fardo dela, e ao lançá-lo sobre o superconsciente com sua crença na fartura, o resultado foi uma avalanche de suprimento. Lemos: o Cristo em vós, esperança da glória. Outro exemplo, uma de minhas alunas havia recebido um piano novo, e não havia espaço em seu estúdio para ele até que ela retirasse o antigo. Ela estava em estado de perplexidade. Ela queria manter o piano antigo, mas não sabia para onde enviá-lo. Ela ficou desesperada, pois o piano novo seria enviado imediatamente, de fato estava a caminho, sem ter onde colocá-lo. Ela disse que lhe ocorreu repetir: eu lanço este fardo sobre o Cristo interior, e eu me liberto. Poucos momentos depois, seu telefone tocou, e uma amiga perguntou se poderia alugar o piano antigo dela, e ele foi retirado, alguns minutos antes da chegada do novo. Eu conheci uma mulher, cujo fardo era o ressentimento. Ela disse: eu lanço este fardo de ressentimento sobre o Cristo interior, e eu me liberto, para ser amorosa, harmoniosa e feliz. O superconsciente todo-poderoso inundou o subconsciente com amor, e toda a sua vida foi mudada. Por anos, o ressentimento a manteve em um estado de tormento e aprisionou sua alma, a mente subconsciente. A declaração deve ser feita repetidamente, às vezes por horas, silenciosamente ou audivelmente, com calma, mas determinação. Eu frequentemente comparo isso a dar corda em uma vitrola. Devemos dar corda em nós mesmos com palavras faladas. Notei que ao lançar o fardo, depois de um tempo, a pessoa parece ver claramente. É impossível ter visão clara enquanto se está em meio às dores da mente carnal. Dúvidas e medos envenenam a mente e o corpo, e a imaginação se descontrola, atraindo desastre e doença. Ao repetir constantemente a afirmação: eu lanço este fardo sobre o Cristo interior, e eu me liberto, a visão se clareia, e com ela um sentimento de alívio. E mais cedo ou mais tarde vem a manifestação do bem, seja saúde, felicidade ou provisão. Um dos meus alunos me perguntou certa vez para explicar a escuridão antes do amanhecer. Eu me referi em um capítulo anterior ao fato de que muitas vezes, antes da grande manifestação, tudo parece dar errado, e uma profunda depressão obscurece a consciência. Isso significa que do subconsciente estão se elevando as dúvidas e medos das eras. Esses velhos destroços do subconsciente vêm à superfície para serem eliminados. É então que o homem deve bater seus símbolos como Josafá e dar graças por estar salvo, mesmo que pareça cercado pelo inimigo, a situação de falta ou doença. O aluno continuou: por quanto tempo se deve permanecer no escuro? E eu respondi: até que se possa ver no escuro, e lançar o fardo permite que se veja no escuro. Para impressionar o subconsciente, a fé ativa é sempre essencial. A fé sem obras é morta. Nestes capítulos, esforcei-me para destacar este ponto. Jesus Cristo demonstrou fé ativa quando ele ordenou que a multidão se sentasse no chão, antes de agradecer pelos pães e peixes. Darei outro exemplo mostrando o quão necessário é este passo. Na verdade, a fé ativa é a ponte, pela qual o homem passa para sua terra prometida. Devido a um mal-entendido, uma mulher havia se separado do marido, que amava profundamente. Ele recusou todas as ofertas de reconciliação e não se comunicava com ela de forma alguma. Entrando no conhecimento da lei espiritual, ela negou a aparência de separação. Ela fez esta declaração: não há separação na mente divina, portanto, não posso ser separada do amor e companheirismo que são meus por direito divino. Ela demonstrou fé ativa ao arrumar um lugar para ele à mesa todos os dias, impressionando assim o subconsciente com uma imagem de seu retorno.
Mais de um ano se passou, mas ela nunca vacilou, e um dia ele simplesmente entrou. O subconsciente é frequentemente impressionado através da música. A música tem uma qualidade de quarta dimensão e liberta a alma do aprisionamento. Ela faz com que coisas maravilhosas pareçam possíveis e fáceis de serem realizadas. Tenho uma amiga que usa sua vitrola diariamente para esse propósito. Isso a coloca em perfeita harmonia e libera a imaginação. Outra mulher frequentemente dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música e do movimento levam suas palavras com tremendo poder. O aluno deve se lembrar também de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente antes de uma manifestação vêm os sinais de terra. Antes que Colombo chegasse à América, ele viu pássaros e gravetos que lhe indicavam que a terra estava próxima. O mesmo acontece com uma manifestação, mas muitas vezes o aluno a confunde com a própria manifestação e fica desapontado. Por exemplo, uma mulher havia falado a palavra por um conjunto de pratos. Pouco tempo depois, uma amiga lhe deu um prato que era velho e rachado. Ela veio até mim e disse: "Bem, eu pedi um conjunto de pratos, e tudo o que recebi foi um prato rachado." Eu respondi: "O prato era apenas um sinal de terra. Mostra que seus pratos estão chegando, considere-o como pássaros e algas marinhas." E pouco tempo depois os pratos chegaram. Continuamente fingir impressiona o subconsciente. Se alguém finge que é rico e finge que é bem-sucedido no devido tempo, ele colherá. As crianças estão sempre fingindo, e se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por exemplo, eu sei de uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la sentir-se pobre. Ela ganhava uma pequena quantia de amigos ricos que constantemente a lembravam de sua pobreza e de que deveria ser cuidadosa e econômica. Independentemente de suas advertências, ela gastava todos os seus ganhos em um chapéu, ou fazia um presente a alguém, e ficava em um estado de espírito de êxtase. Seus pensamentos estavam sempre centrados em roupas bonitas e anéis e coisas, mas sem invejar os outros. Ela vivia no mundo do maravilhoso, e apenas a riqueza parecia real para ela. Em pouco tempo, ela se casou com um homem rico, e os anéis e as coisas se tornaram visíveis. Eu não sei se o homem era a seleção divina, mas a opulência tinha que se manifestar em sua vida, pois ela havia imaginado apenas a opulência. Não há paz ou felicidade para o homem, até que ele tenha apagado todo o medo do subconsciente. O medo é energia mal direcionada e deve ser redirecionado, ou transmutado em fé. Jesus Cristo disse: "Por que temeis, ó vós de pouca fé? Tudo é possível ao que crê." Muitas vezes meus alunos me perguntam: "Como posso me livrar do medo?" Eu respondo: caminhando em direção à coisa que você tem medo. O leão tira sua ferocidade do seu medo. Caminhe em direção ao leão, e ele desaparecerá. Fuja, e ele correrá atrás de você. Eu mostrei em capítulos anteriores como o leão da falta desapareceu quando o indivíduo gastou dinheiro destemidamente, demonstrando fé de que Deus era seu suprimento e, portanto, infalível. Muitos dos meus alunos saíram da escravidão da pobreza e agora são abundantemente supridos, ao perderem todo o medo de deixar o dinheiro sair. O subconsciente é impressionado com a verdade de que Deus é o doador e o dom. Portanto, como se é um com o doador, se é um com o dom. Uma declaração esplêndida é: eu agora agradeço a Deus, o doador, por Deus, o dom. O homem se separou por tanto tempo do seu bem e do seu suprimento, através de pensamentos de separação e falta, que às vezes, é preciso dinamite para desalojar essas ideias falsas do subconsciente, e a dinamite é uma situação grande. Vemos na ilustração anterior, como o indivíduo foi libertado de sua escravidão ao demonstrar destemor. O homem deve se observar a todo momento para detectar se seu motivo para a ação é medo ou fé. Escolhei hoje a quem sirvais, medo ou fé. Talvez o medo seja de personalidade. Então não se deve evitar as pessoas temidas. Esteja disposto a encontrá-las alegremente, e elas se provarão elos de ouro na cadeia do bem, ou desaparecerão harmoniosamente do caminho. Talvez o medo seja de doença ou germes. Então se deve ser destemido e não perturbado em uma situação infestada de germes, e ele será imune. Pode-se contrair germes apenas vibrando na mesma taxa que o germe, e o medo arrasta o homem ao nível do germe. É claro que o germe carregado de doença é produto da mente carnal, pois todo pensamento deve se objetivar. Germes não existem no superconsciente ou na mente divina, portanto, são produto da vã imaginação do homem.
Num piscar de olhos, a libertação do homem virá quando ele perceber que não há poder no mal. O mundo material desaparecerá, e o mundo da quarta dimensão, o mundo do maravilhoso, se manifestará. E vi um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Capítulo 7 – O amor. Todo homem neste planeta está passando pela sua iniciação no amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Os Pens que afirma em Tertium Organum que o amor é um fenômeno cósmico e abre para o homem o mundo da quarta dimensão, o mundo do maravilhoso. O amor verdadeiro é altruísta e livre de medo. Ele se derrama sobre o objeto de sua afeição, sem exigir qualquer retorno. Sua alegria reside na alegria de dar. O amor é Deus em manifestação e a força magnética mais poderosa do universo. O amor puro e altruísta atrai o que é seu, ele não precisa buscar ou exigir. Quase ninguém tem a mais pálida concepção do amor verdadeiro. O homem é egoísta, tirânico ou medroso em suas afeições, perdendo assim a coisa que ama. O ciúme é o pior inimigo do amor, pois a imaginação corre solta, vendo o ente querido atraído por outro, e invariavelmente esses medos se objetivam se não forem neutralizados. Por exemplo, uma mulher veio a mim em profunda aflição. O homem que ela amava a havia deixado por outras mulheres e disse que nunca tencionava se casar com ela. Ela estava dilacerada pelo ciúme e ressentimento e disse que esperava que ele sofresse como a havia feito sofrer, e acrescentou: como ele pôde me deixar quando eu o amava tanto? Eu respondi: você não está amando esse homem, você está odiando-o, e acrescentei: você nunca pode receber o que nunca deu. Dê um amor perfeito e você receberá um amor perfeito. Aperfeiçoe-se neste homem. Dê-lhe um amor perfeito e altruísta, não exigindo nada em troca, não critique ou condene, e abençoe-o onde quer que ele esteja. Ela respondeu: não, eu não o abençoarei a menos que eu saiba onde ele está. Eu disse: bem, isso não é amor verdadeiro. Quando você envia amor verdadeiro, o amor verdadeiro retornará a você, seja deste homem ou de seu equivalente, pois se este homem não for a seleção divina, você não o desejará. Como você é um com Deus, você é um com o amor que lhe pertence por direito divino. Vários meses se passaram, e as coisas permaneceram as mesmas, mas ela estava trabalhando conscientemente consigo mesma. Eu disse: quando você não for mais perturbada por sua crueldade, ele deixará de ser cruel, pois você está atraindo isso através de suas próprias emoções. Então eu lhe falei de uma irmandade na Índia que nunca dizia bom dia um ao outro. Eles usavam estas palavras: eu saúdo a divindade em você. Eles saudavam a divindade em todo o homem, e nos animais selvagens na selva, e nunca eram feridos, pois viam apenas Deus em todo ser vivo. Eu disse: saúde a divindade neste homem e diga: eu vejo apenas o seu eu divino. Eu vejo você como Deus o vê, perfeito, feito à sua imagem e semelhança. Ela descobriu que estava ficando mais equilibrada e gradualmente perdendo seu ressentimento. Ele era um capitão, e ela sempre o chamava de o Cap. Um dia, ela disse de repente: Deus abençoe o Cap onde quer que ele esteja. Eu respondi: agora isso é amor verdadeiro, e quando você se tornar um círculo completo, e não for mais perturbada pela situação, você terá o amor dele, ou atrairá seu equivalente. Eu estava me mudando naquela época e não tinha telefone, então fiquei sem contato com ela por algumas semanas, quando, em uma manhã, recebi uma carta dizendo: estamos casados. Na primeira oportunidade, eu a visitei. Minhas primeiras palavras foram: o que aconteceu? Oh, ela exclamou, um milagre. Um dia eu acordei e todo o sofrimento havia cessado. Eu o vi naquela noite e ele me pediu em casamento. Nós nos casamos em cerca de uma semana, e eu nunca vi um homem mais dedicado. Há um velho ditado: nenhum homem é seu inimigo, nenhum homem é seu amigo, todo homem é seu professor. Assim deve se tornar impessoal, e aprender o que cada homem tem a lhe ensinar, e logo ele aprenderá suas lições e será livre. O amante da mulher estava ensinando a ela o amor altruísta que todo homem, mais cedo ou mais tarde, deve aprender. O sofrimento não é necessário para o desenvolvimento do homem, é o resultado da violação da lei espiritual, mas poucas pessoas parecem capazes de despertar de seu sono da alma sem ele. Quando as pessoas estão felizes, geralmente se tornam egoístas, e automaticamente a lei do karma é posta em ação. O homem frequentemente sofre perda por falta de apreciação. Eu conheci uma mulher que tinha um marido muito legal, mas ela dizia frequentemente: eu não me importo de ser casada, mas isso não é nada contra meu marido. Eu simplesmente não estou interessada na vida de casada. Ela tinha outros interesses e mal se lembrava de que tinha um marido.
Ela só pensava nele quando via. Um dia, o marido lhe disse que estava apaixonado por outra mulher e a deixou. Ela veio a mim em aflição e ressentimento. Eu respondi: é exatamente o que você disse. Você disse que não se importava com o casamento, então o subconsciente trabalhou para fazer você se descasar. Ela disse: oh sim, eu vejo. As pessoas conseguem o que querem e depois se sentem muito magoadas. Ela logo entrou em perfeita harmonia com a situação e soube que ambos estavam muito mais felizes separados. Quando uma mulher se torna indiferente ou crítica e deixa de ser uma inspiração para o marido, ele sente falta do estímulo do relacionamento inicial e fica inquieto e infeliz. Um homem veio a mim abatido, miserável e pobre. Sua esposa se interessava pela ciência dos números e o havia consultado. Parece que o relatório não foi muito favorável, pois ele disse: minha esposa diz que eu nunca serei nada porque sou um 2. Eu respondi: eu não me importo com o seu número. Você é uma ideia perfeita na mente divina, e vamos exigir o sucesso e a prosperidade que já estão planejados para você por essa inteligência infinita. Em poucas semanas ele tinha uma posição muito boa, e 1 ou 2 anos depois, alcançou um sucesso brilhante como escritor. Nenhum homem é um sucesso nos negócios, a menos que ame seu trabalho. O quadro que o artista pinta por amor, a sua arte, é o seu maior trabalho. O trabalho feito apenas por dinheiro é sempre algo que se deve superar. Nenhum homem pode atrair dinheiro se o despreza. Muitas pessoas são mantidas na pobreza dizendo: o dinheiro não significa nada para mim, e eu tenho desprezo por pessoas que o possuem. Esta é a razão pela qual tantos artistas são pobres. Seu desprezo pelo dinheiro o separa dele. Lembro-me de ouvir um artista dizer de outro: ele não é bom como artista, ele tem dinheiro no banco. Essa atitude mental, é claro, separa o homem de sua provisão. Ele deve estar em harmonia com algo para atraí-lo. O dinheiro é Deus em manifestação, como liberdade da carência e da limitação, mas deve ser sempre mantido em circulação e usado para fins corretos. Acumular e economizar reagem com vingança sombria. Isso não significa que o homem não deva ter casas e lotes, ações e títulos, pois os celeiros do justo estarão cheios. Significa que o homem não deve acumular nem mesmo o principal, se surgir uma ocasião em que o dinheiro seja necessário. Ao deixá-lo sair sem medo e alegremente, ele abre o caminho para que mais entre, pois Deus é a provisão infalível e inesgotável do homem. Esta é a atitude espiritual em relação ao dinheiro e o grande banco do universal nunca falha. Vemos um exemplo de acumulação na produção cinematográfica de Greia de Ganância. A mulher ganhou $5.000 em uma loteria, mas não os gastava. Ela acumulou e economizou, deixou o marido sofrer e morrer de fome e eventualmente ela esfregava o chão para viver. Ela amava o dinheiro em si e o colocou acima de tudo, e uma noite foi assassinada e o dinheiro foi levado dela. Este é um exemplo de onde o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro em si é bom e benéfico, mas usado para fins destrutivos, acumulado e economizado, ou considerado mais importante do que o amor, traz doença e desastre, e a perda do próprio dinheiro. Siga o caminho do amor, e todas as coisas serão acrescentadas, pois Deus é amor e Deus é provisão. Siga o caminho do egoísmo e da ganância, e a provisão desaparece, ou o homem é separado dela. Por exemplo, eu soube do caso de uma mulher muito rica que acumulava sua renda. Ela raramente dava algo, mas comprava e comprava coisas para si mesma. Ela gostava muito de colares, e uma amiga certa vez lhe perguntou quantos ela possuía. Ela respondeu: 67. Ela os comprava e os guardava, cuidadosamente embrulhados em papel de seda. Se ela tivesse usado os colares, teria sido perfeitamente legítimo, mas ela estava violando a lei do uso. Seus armários estavam cheios de roupas que ela nunca usava e joias que nunca viam a luz. Os braços da mulher estavam gradualmente ficando paralisados por se apegar às coisas, e eventualmente ela foi considerada incapaz de cuidar de seus negócios, e sua riqueza foi entregue a outros para gerenciar. Assim o homem, na ignorância da lei, causa sua própria destruição. Toda doença, toda infelicidade, vem da violação da lei do amor. Os bumerangues de ódio, ressentimento e crítica do homem voltam carregados de doença e tristeza. O amor parece quase uma arte perdida, mas o homem com conhecimento da lei espiritual sabe que ele deve ser recuperado, pois sem ele, ele se tornou, como bronze que sois símbolo que retine. Por exemplo, eu tive uma aluna que vinha a mim mês após mês, para limpar sua consciência de ressentimento. Depois de um tempo, ela chegou ao ponto em que ressentia apenas uma mulher, mas essa mulher a mantinha ocupada.
Pouco a pouco, ela se tornou equilibrada e harmoniosa e um dia, todo o ressentimento foi apagado. Ela chegou radiante e exclamou: "Você não consegue entender como eu me sinto." A mulher me disse algo e em vez de ficar furiosa, eu fui amorosa e gentil, e ela se desculpou e foi perfeitamente adorável comigo. Ninguém consegue entender a leveza maravilhosa que sinto por dentro. O amor e a boa vontade são inestimáveis nos negócios. Por exemplo, uma mulher veio a mim, reclamando de sua empregadora. Ela disse que a mulher era fria e crítica e sabia que ela não a queria na posição. Bem, eu respondi: "Saúde a divindade na mulher e envie-lhe amor." Ela disse: "Eu não consigo, ela é uma mulher de mármore." Eu respondi: "Você se lembra da história do escultor que pediu um certo pedaço de mármore? Perguntaram-lhe por que ele o queria e ele respondeu: porque há um anjo no mármore e dele ele produziu uma obra de arte maravilhosa." Ela disse: "Muito bem, eu vou tentar." Uma semana depois ela voltou e disse: "Eu fiz o que você me disse, e agora a mulher é muito gentil e me levou para passear em seu carro." As pessoas às vezes ficam cheias de remorso por terem feito uma grosseria a alguém talvez anos atrás. Se o erro não pode ser corrigido, seu efeito pode ser neutralizado fazendo uma gentileza a alguém no presente. Esta única coisa eu faço, esquecendo aquelas coisas que estão para trás e avançando para aquelas que estão diante. A tristeza, o arrependimento e o remorso destroem as células do corpo e envenenam a atmosfera do indivíduo. Uma mulher me disse em profunda tristeza: "Trate-me para que eu seja feliz e alegre, pois minha tristeza me torna tão irritável com os membros da minha família que eu continuo fazendo mais karma." Fui solicitada a tratar uma mulher que estava de luto por sua filha. Neguei toda crença em perda e separação e afirmei que Deus era a alegria, o amor e a paz da mulher. A mulher recuperou seu equilíbrio imediatamente, mas mandou dizer por seu filho para não tratar mais, porque ela estava tão feliz que não era respeitável. Assim a mente mortal adora se agarrar às suas mágoas e arrependimentos. Eu conheci uma mulher que andava se gabando de seus problemas, então, é claro, ela sempre tinha algo para se gabar. A velha ideia era que se uma mãe não se preocupasse com seus filhos, ela não era uma boa mãe. Agora, sabemos que o medo da mãe é responsável por muitas das doenças e acidentes que surgem na vida das crianças, pois o medo retrata vividamente a doença ou a situação temida, e essas imagens se objetivam, se não forem neutralizadas. Feliz é a mãe que pode dizer sinceramente que coloca seu filho nas mãos de Deus e sabe, portanto, que ele está divinamente protegido. Por exemplo, uma mulher acordou de repente durante a noite, sentindo que seu irmão estava em grande perigo. Em vez de ceder aos seus medos, ela começou a fazer declarações da verdade, dizendo: "O homem é uma ideia perfeita na mente divina e está sempre em seu lugar certo. Portanto, meu irmão está em seu lugar certo e está divinamente protegido." No dia seguinte, ela descobriu que seu irmão estivera em grande proximidade com uma explosão em uma mina, mas havia escapado milagrosamente. Assim o homem é o guarda de seu irmão em pensamento, e todo homem deve saber que a coisa que ele ama habita no lugar secreto do Altíssimo, e permanece sob a sombra do Todo-Poderoso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O amor perfeito lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, e o amor é o cumprimento da lei. Capítulo 8. Intuição ou orientação. Não há feito grande demais para o homem que conhece o poder de sua palavra e que segue suas orientações intuitivas. Pela palavra ele inicia forças invisíveis em ação e pode reconstruir seu corpo ou remodelar seus negócios. É, portanto, da maior importância escolher as palavras certas, e o estudante seleciona cuidadosamente a afirmação que deseja lançar no invisível. Ele sabe que Deus é seu suprimento, que há um suprimento para cada demanda, e que sua palavra falada libera esse suprimento. Pedi e recebereis. O homem deve dar o primeiro passo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Muitas vezes me perguntam exatamente como fazer uma manifestação. Eu respondo: fale a palavra e em seguida, não faça nada até receber uma orientação definida. Exija a orientação dizendo: Espírito infinito, revela-me o caminho, deixa-me saber se há algo para eu fazer. A resposta virá através da intuição, ou palpite um comentário casual de alguém, ou uma passagem em um livro, etc. As respostas são, às vezes, bastante surpreendentes em sua exatidão. Por exemplo, uma mulher desejava uma grande soma de dinheiro. Ela falou as palavras: Espírito infinito, abre o caminho para o meu suprimento imediato.
que tudo que é meu por direito divino agora chegue a mim, em grandes avalanches de abundância. Então ela acrescentou: dá-me uma orientação definida, deixa-me saber se há algo para eu fazer. O pensamento veio rapidamente, dê a uma certa amiga que a havia ajudado espiritualmente $100. Ela disse à amiga que respondeu: espere e obtenha outra orientação antes de dar. Ela esperou e naquele dia encontrou uma mulher que lhe disse: eu dei $1 a alguém hoje, foi tanto para mim quanto seria para você dar 100 a alguém. Isso foi, de fato, uma orientação inconfundível, então ela soube que estava certa em dar os $100. Foi um presente que se mostrou um grande investimento, pois pouco depois, uma grande soma de dinheiro chegou a ela de uma maneira notável. Dar abre o caminho para receber. Para criar atividade nas finanças deve-se dar. O dízimo, ou dar 1/10 da renda, é um antigo costume judaico e certamente trará aumento. Muitos dos homens mais ricos deste país foram dizimistas, e eu nunca soube que isso falhasse como um investimento. A 10ª parte é enviada e retorna abençoada e multiplicada. Mas o presente ou dízimo deve ser dado com amor e alegria, pois Deus ama ao que dá com alegria. As contas devem ser pagas alegremente, todo o dinheiro deve ser enviado sem medo e com uma bênção. Esta atitude mental torna o homem mestre do dinheiro. Ele é dele para obedecer, e sua palavra falada então abre vastos reservatórios de riqueza. O homem ele próprio limita seu suprimento por sua visão limitada. Às vezes o estudante tem uma grande realização de riqueza, mas tem medo de agir. A visão e a ação devem andar de mãos dadas, como no caso do homem que comprou sobretudo forrado de pele. Uma mulher veio até mim pedindo para eu falar a palavra por uma posição. Então, eu exigi: Espírito Infinito, abre o caminho para a posição certa desta mulher. Nunca peça apenas uma posição, peça a posição certa, o lugar já planejado na mente divina, pois é o único que dará satisfação. Eu então agradeci que ela já havia recebido, e que se manifestaria rapidamente. Muito em breve, ela teve 3 posições oferecidas, 2 em Nova York e uma em Palm Beach, e ela não sabia qual escolher. Eu disse: peça uma orientação definida. O tempo estava quase acabando e ela ainda estava indecisa quando um dia, ela telefonou. Quando acordei esta manhã, senti o cheiro de Palm Beach. Ela já tinha estado lá antes e conhecia sua fragrância suave. Eu respondi: bem, se você pode cheirar Palm Beach daqui, certamente é a sua orientação. Ela aceitou a posição, e provou ser um grande sucesso. Muitas vezes a orientação de alguém vem em um momento inesperado. Um dia eu estava andando pela rua, quando de repente senti uma forte urgência de ir a uma certa padaria, a 1 ou 2 quarteirões de distância. A mente racional resistiu argumentando: não há nada lá que você queira. No entanto, eu havia aprendido a não raciocinar, então fui à padaria, olhei para tudo, e certamente não havia nada lá que eu quisesse, mas ao sair, encontrei uma mulher em quem eu tinha pensado frequentemente, e que estava com grande necessidade da ajuda que eu poderia lhe dar. Tantas vezes, a pessoa vai em busca de uma coisa e encontra outra. A intuição é uma faculdade espiritual e não explica, mas simplesmente aponta o caminho. Uma pessoa frequentemente recebe uma orientação durante um tratamento. A ideia que surge pode parecer bastante irrelevante, mas algumas das orientações de Deus são misteriosas. Na aula, um dia, eu estava tratando para que cada indivíduo recebesse uma orientação definida. Uma mulher veio até mim depois e disse: enquanto você estava tratando, eu tive o palpite de tirar meus móveis do depósito e arrumar um apartamento. A mulher havia vindo para ser tratada por saúde. Eu lhe disse que eu sabia que ao ter um lar próprio, sua saúde melhoraria, e acrescentei: eu acredito que seu problema, que é uma congestão, veio de ter coisas guardadas. Congestão de coisas causa congestão no corpo. Você violou a lei do uso, e seu corpo está pagando a penalidade. Então, eu dei graças para que a ordem divina fosse estabelecida em sua mente, corpo e negócios. As pessoas mal imaginam como seus negócios reagem no corpo. Há uma correspondência mental para cada doença. Uma pessoa pode receber cura instantânea através da percepção de que seu corpo é uma ideia perfeita na mente divina e, portanto, íntegro e perfeito. Mas se ela continuar seu pensamento destrutivo, acumulando, odiando, temendo, condenando, a doença retornará. Jesus Cristo sabia que toda doença vinha do pecado, mas admoestou o leproso após a cura, a ir e não pecar mais, para que algo pior não viesse sobre ele. Assim a alma do homem, ou mente subconsciente, deve ser lavada mais branca do que a neve, para uma cura permanente. E o metafísico está sempre investigando profundamente a correspondência. Jesus Cristo disse: não condeneis para que não sejais condenados.
Não julgueis para que não sejais julgados. Muitas pessoas têm atraído doenças e infelicidade através da condenação de outros. O que o homem condena nos outros, ele atrai para si mesmo. Por exemplo, uma amiga veio até mim com raiva e angústia porque seu marido a havia abandonado por outra mulher. Ela condenava a outra mulher e dizia continuamente, ela sabia que ele era um homem casado e não tinha o direito de aceitar as atenções dele. Eu respondi, pare de condenar a mulher, abençoe-a, e termine com a situação, caso contrário, você estará atraindo a mesma coisa para si mesma. Ela ignorou minhas palavras. 1 ou 2 anos depois, ela própria se interessou profundamente por um homem casado. O homem pega um fio energizado sempre que critica ou condena, e pode esperar um choque. A indecisão é uma pedra de tropeço em muitos caminhos. Para superá-la, faça a afirmação repetidamente, eu estou sempre sob inspiração direta, eu tomo decisões certas rapidamente. Essas palavras impressionam o subconsciente, e logo a pessoa se encontra desperta e alerta, fazendo seus movimentos certos sem hesitação. Descobri que é destrutivo buscar orientação no plano psíquico, pois é o plano de muitas mentes e não a mente única. À medida que o homem abre sua mente à subjetividade, ele se torna um alvo para forças destrutivas. O plano psíquico é o resultado do pensamento mortal do homem e está no plano dos opostos. Ele pode receber mensagens boas ou ruins. A ciência dos números e a leitura de horóscopos mantém o homem no plano mental ou mortal, pois lidam apenas com o caminho kármico. Eu sei de um homem que deveria ter morrido anos atrás, de acordo com seu horóscopo, mas ele está vivo e é um líder de um dos maiores movimentos neste país para o aprimoramento da humanidade. É preciso uma mente muito forte para neutralizar uma profecia de mal. O estudante deve declarar: toda falsa profecia será anulada, todo plano que meu Pai no céu não planejou, será dissolvido e dissipado. A ideia divina agora se manifesta. No entanto, se alguma mensagem boa foi dada a alguém de felicidade ou riqueza futuras, abrigue-a e espere-a, e ela se manifestará mais cedo ou mais tarde, através da lei da expectativa. A vontade do homem deve ser usada para apoiar a vontade universal. Eu quero que a vontade de Deus seja feita. É vontade de Deus dar a cada homem todo o desejo justo de seu coração, e a vontade do homem deve ser usada para manter a visão perfeita sem vacilar. O filho pródigo disse: eu me levantarei e irei ter com meu pai. É de fato, muitas vezes um esforço da vontade deixar as cascas e os porcos do pensamento mortal. É muito mais fácil, para a pessoa comum, ter medo do que fé, então a fé é um esforço da vontade. À medida que o homem se torna espiritualmente despertado, ele reconhece que qualquer desarmonia externa é a correspondência de desarmonia mental. Se ele tropeça ou cai, ele pode saber que está tropeçando ou caindo na consciência. Um dia, uma estudante estava andando pela rua condenando alguém em seus pensamentos. Ela estava dizendo mentalmente: aquela mulher é a mais desagradável da terra, quando de repente 3 escoteiros correram pela esquina e quase a derrubaram. Ela não condenou os escoteiros, mas imediatamente invocou a lei do perdão e saudou a divindade na mulher. Os caminhos da sabedoria são caminhos de deleite e todos os seus caminhos são paz. Quando alguém faz suas exigências ao universal, deve estar pronto para surpresas. Tudo pode parecer estar dando errado, quando na realidade está dando certo. Por exemplo, foi dito a uma mulher que não havia perda na mente divina, portanto, ela não poderia perder nada que lhe pertencesse. Qualquer coisa perdida seria devolvida, ou ela receberia seu equivalente. Vários anos antes, ela havia perdido $2.000. Ela havia emprestado o dinheiro a um parente durante a vida dela, mas a parente havia morrido, não deixando nenhuma menção a isso em seu testamento. A mulher estava ressentida e zangada, e como não tinha nenhuma declaração por escrito da transação, nunca recebeu o dinheiro. Então ela decidiu negar a perda e cobrar os $2.000 do Banco do Universal. Ela teve que começar perdoando a mulher, pois ressentimento e falta de perdão fecham as portas deste banco maravilhoso. Ela fez esta declaração: eu nego a perda, não há perda na mente divina, portanto, não posso perder os $2.000 que me pertencem por direito divino. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Ela estava morando em um prédio de apartamentos que estava à venda, e no contrato de aluguel havia uma cláusula, afirmando que se a casa fosse vendida, os inquilinos seriam obrigados a se mudar em 90 dias. De repente, o senhorio quebrou os contratos e aumentou o aluguel. Novamente a injustiça estava em seu caminho, mas desta vez ela não se perturbou. Ela abençoou o senhorio e disse:
Como o aluguel foi aumentado, isso significa que ficarei muito mais rica, pois Deus é o meu suprimento. Novos contratos foram feitos para o aluguel avançado, mas por algum erro divino, a cláusula de 90 dias havia sido esquecida. Logo depois, o senhorio teve a oportunidade de vender a casa. Por causa do erro nos novos contratos, os inquilinos mantiveram a posse por mais um ano. O agente ofereceu a cada inquilino $200 se ele desocupasse. Várias famílias se mudaram. 3 permaneceram, incluindo a mulher. 1 ou 2 meses se passaram, e o agente apareceu novamente. Desta vez ele disse à mulher: "Você quebraria seu contrato por 15 centenas de dólares?" Ficou claro para ela: lá vem os $2.000. Ela se lembrou de ter dito a amigos na casa: "Todos nós agiremos juntos se algo mais for dito sobre sair." Então, a orientação dela foi consultar suas amigas. Essas amigas disseram: "Bem, se eles ofereceram 15 centenas, certamente darão 2.000. Assim, ela recebeu um cheque de $2.000 por desistir do apartamento. Foi certamente um notável funcionamento da lei, e a aparente injustiça estava apenas abrindo o caminho para sua manifestação. Isso provou que não há perda, e quando o homem assume sua posição espiritual, ele cobra tudo o que é seu deste grande reservatório do bem. Eu vos restaurarei os anos que o gafanhoto comeu. Somente esses pensamentos adversos roubam o homem, pois nenhum homem dá a si mesmo, senão a si mesmo, e nenhum homem tira de si mesmo, senão a si mesmo. O homem está aqui para provar Deus e dar testemunho da verdade, e ele só pode provar Deus trazendo abundância da escassez e justiça da injustiça. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para receber. Capítulo 9, Autoexpressão Perfeita, ou Design Divino. Há para cada homem a autoexpressão perfeita. Há um lugar que ele deve preencher e que ninguém mais pode preencher, algo que ele deve fazer que ninguém mais pode fazer. É o seu destino. Esta realização é mantida, uma ideia perfeita na mente divina, aguardando o reconhecimento do homem. Como a faculdade de imaginação é a faculdade criativa, é necessário que o homem veja a ideia antes que ela possa se manifestar. Assim, a maior exigência do homem é pelo design divino de sua vida. Ele pode não ter a mais pálida concepção do que seja, pois há possivelmente algum talento maravilhoso, escondido profundamente dentro dele. Sua exigência deve ser: Espírito infinito, abra o caminho para o design divino da minha vida se manifestar. Deixe o gênio dentro de mim ser liberado agora. Deixe-me ver claramente o plano perfeito. O plano perfeito inclui saúde, riqueza, amor e autoexpressão perfeita. Este é o quadrado da vida que traz a felicidade perfeita. Quando alguém faz esta exigência, pode descobrir grandes mudanças ocorrendo em sua vida, pois quase todo homem se desviou muito do design divino. Eu sei que no caso de uma mulher, foi como se um ciclone tivesse atingido seus negócios, mas os reajustes vieram rapidamente, e novas e maravilhosas condições tomaram o lugar das antigas. A autoexpressão perfeita nunca será trabalho, mas de um interesse tão absorvente que parecerá quase como um jogo. O estudante sabe também que como o homem chega ao mundo financiado por Deus, o suprimento necessário para sua autoexpressão perfeita estará disponível. Muitos gênios lutaram por anos com o problema do suprimento, quando sua palavra falada, e a fé, teriam liberado rapidamente os fundos necessários. Por exemplo, depois da aula, um dia, um homem veio até mim e me entregou 1 centavo. Ele disse: "Eu tenho apenas 7 centavos no mundo, e vou lhe dar 1, pois tenho fé no poder de sua palavra falada. Eu quero que você fale a palavra para minha autoexpressão perfeita e prosperidade." Eu falei a palavra e não o vi novamente até 1 ano depois. Ele veio um dia, bem-sucedido e feliz, com um maço de notas amarelas no bolso. Ele disse: "Imediatamente após você falar a palavra, me foi oferecida uma posição em uma cidade distante, e agora estou manifestando saúde, felicidade e suprimento." A autoexpressão perfeita de uma mulher pode estar em se tornar uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma perfeita dona de casa e não necessariamente em ter uma carreira pública. Exija orientações leads definidas e o caminho será facilitado e bem-sucedido. Não se deve visualizar ou forçar uma imagem mental. Quando ele exige que o design divino venha à sua mente consciente, ele receberá lampejos de inspiração, e começará a se ver realizando alguma grande conquista. Esta é a imagem ou ideia que ele deve manter sem vacilar. A coisa que o homem busca está buscando, o telefone estava buscando Bell. Os pais nunca devem forçar carreiras e profissões em seus filhos. Com o conhecimento da verdade espiritual, o plano divino poderia ser invocado logo na infância ou no pré-natal.
Um tratamento pré-natal deveria ser que o Deus nesta criança tenha a expressão perfeita, que o design divino de sua mente, corpo e negócio seja manifestado ao longo de sua vida por toda a eternidade. Seja feita a vontade de Deus, não a do homem, o padrão de Deus, não o padrão do homem, é a ordem que encontramos em todas as Escrituras, e a Bíblia é um livro que trata da ciência da mente. É um livro que ensina o homem a liberar sua alma, ou mente subconsciente da escravidão. As batalhas descritas são imagens do homem guerreando contra pensamentos mortais. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Todo homem é Josafá, e todo homem é Davi que mata Golias, o pensamento mortal com a pequena pedra branca, fé. Assim o homem deve ser cuidadoso para não ser o servo mau e preguiçoso que enterrou seu talento. Há uma terrível penalidade a ser paga por não usar sua habilidade. Frequentemente, o medo se interpõe entre o homem e sua autoexpressão perfeita. O medo de palco tem prejudicado muitos gênios. Isso pode ser superado pela palavra falada ou tratamento. O indivíduo então perde toda a autoconsciência e sente simplesmente que é um canal para a inteligência infinita se expressar através dele. Ele está sob inspiração direta, destemido e confiante, pois ele sente que é o Pai interior nele quem faz a obra. Um jovem vinha frequentemente à minha aula com sua mãe. Ele me pediu para falar a palavra para seus próximos exames na escola. Eu lhe disse para fazer a declaração: eu sou um com a inteligência infinita. Eu sei tudo o que devo saber sobre este assunto. Ele tinha um excelente conhecimento de história, mas não estava seguro de sua aritmética. Eu o vi depois e ele disse: eu falei a palavra para minha aritmética, e passei com as maiores honras, mas pensei que poderia confiar em mim mesmo para a história, e tirei uma nota muito ruim. O homem frequentemente sofre um revés quando está demasiado seguro de si mesmo, o que significa que ele está confiando em sua personalidade e não no Pai interior. Outra de minhas alunas me deu um exemplo disso. Ela fez uma longa viagem ao exterior em um verão, visitando muitos países, onde ela não conhecia os idiomas. Ela estava invocando orientação e proteção a cada minuto, e seus negócios correram suavemente e milagrosamente. Sua bagagem nunca foi atrasada nem perdida. Acomodações estavam sempre prontas para ela nos melhores hotéis, e ela tinha um serviço perfeito aonde quer que fosse. Ela retornou a Nova York. Conhecendo o idioma, ela sentiu que Deus não era mais necessário, então cuidou de seus assuntos de maneira comum. Tudo deu errado, suas malas atrasaram, em meio à desarmonia e confusão. O estudante deve criar o hábito de praticar a presença de Deus a cada minuto. Em todos os teus caminhos reconhece-o, nada é pequeno ou grande demais. Às vezes, um incidente insignificante pode ser o ponto de virada na vida de um homem. Robert Fulton, observando água fervente borbulhando em uma chaleira, viu um barco a vapor. Eu vi um estudante muitas vezes reter sua manifestação, através da resistência, ou de apontar o caminho. Ele deposita sua fé em apenas um canal e dita exatamente a maneira como deseja que a manifestação chegue, o que paralisa as coisas. Meu caminho, não o seu caminho, é o comando da inteligência infinita. Como todo poder, seja vapor ou eletricidade, ele deve ter um motor ou um instrumento não resistente para trabalhar, e o homem é esse motor ou instrumento. Repetidas vezes é dito ao homem para ficar quieto: ó Judá, não temas, mas amanhã sai contra eles, porque o Senhor estará convosco. Vós não precisareis lutar nesta batalha, colocai-vos, ficai quietos e vede a salvação do Senhor convosco. Vemos isso nos incidentes dos $2.000 que vieram para a mulher através do senhorio quando ela se tornou não resistente e imperturbável, e a mulher que conquistou o amor do homem depois que todo o sofrimento cessou. A meta do estudante é o equilíbrio, o equilíbrio é poder, pois dá ao poder de Deus a chance de correr através do homem, de querer e realizar seu bom prazer. Equilibrado, ele pensa claramente e toma decisões certas rapidamente. Ele nunca perde uma oportunidade. A raiva ofusca as visões, envenena o sangue, é a raiz de muitas doenças e causa decisões erradas que levam ao fracasso. Foi nomeada um dos piores pecados. O estudante aprende que na metafísica o pecado tem um significado muito mais amplo do que no ensino antigo. Tudo que não é de fé é pecado. Ele descobre que o medo e a preocupação são pecados mortais. Eles são fé invertida e, através de imagens mentais distorcidas, fazem acontecer a coisa que ele teme. Seu trabalho é expulsar esses inimigos da mente subconsciente. Quando o homem é destemido, ele está acabado, finalizado. Maeterlinck diz que o homem é Deus com medo. Assim, o homem só pode vencer o medo caminhando em direção à coisa de que tem medo.
Quando Josafá e seu exército se prepararam para encontrar o inimigo, cantando louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, descobriram que seus inimigos haviam se destruído, e não havia nada para lutar. O estudante frequentemente atrasa sua manifestação através de uma crença na incompletude. Ele deve fazer esta declaração: na mente divina há apenas completude, portanto, minha manifestação está completa. Meu trabalho perfeito, meu lar perfeito, minha saúde perfeita. O que quer que ele exija são ideias perfeitas registradas na mente divina e devem se manifestar, sob a graça de uma maneira perfeita. Ele agradece por já ter recebido no invisível e faz preparação ativa para receber no visível. Uma das minhas alunas estava precisando de uma manifestação financeira. Eu lhe disse que ela tinha o hábito de deixar as coisas inacabadas, e o subconsciente adquiriu o hábito de não completar, pois como o exterior, assim o interior. Ela terminou um artigo que havia começado semanas antes e logo depois, o dinheiro veio de uma maneira curiosa. O marido recebeu seu salário 2 vezes naquele mês. Às vezes me perguntam, suponha que alguém tenha vários talentos, como saber qual escolher? Exija que lhe seja mostrado de forma definida, diga, Espírito Infinito, dê-me uma orientação definida, revele-me minha autoexpressão perfeita, mostre-me qual talento devo usar agora. O homem deve fazer a declaração: estou totalmente equipado para o plano divino da minha vida, e ser destemido ao agarrar oportunidades. Algumas pessoas são doadoras alegres, mas más recebedoras. Elas recusam presentes por orgulho ou alguma razão negativa, bloqueando assim seus canais. Por exemplo, uma mulher recusou um presente de vários milhares de dólares, dizendo que não precisava, mas logo depois, suas finanças ficaram amarradas, e ela se viu endividada exatamente por esse valor. O homem deve receber graciosamente o pão que retorna a ele sobre as águas, livremente destes, livremente recebereis. Há sempre o equilíbrio perfeito entre dar e receber. Um pensamento de falta nunca deve ser mantido sobre o doador. O Senhor ama um recebedor alegre, assim como um doador alegre. Muitas vezes me perguntam por que um homem nasce rico e saudável e outro pobre e doente. Onde há um efeito, há sempre uma causa. Esta questão é respondida através da lei da reencarnação. O homem é atraído de volta ao plano terrestre através do desejo insatisfeito, para pagar suas dívidas kármicas ou para cumprir seu destino. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes. No entanto, o nascimento e a morte são leis feitas pelo homem, pois o salário do pecado é a morte. O homem real, o homem espiritual, é não nascido e imortal. Assim, através da verdade, o homem é libertado da lei do karma, do pecado e da morte, e manifesta o homem feito à sua imagem e semelhança. A liberdade do homem vem através do cumprimento de seu destino, trazendo à manifestação o design divino de sua vida. Seu Senhor lhe dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A própria morte, entra no gozo do teu Senhor, vida eterna. Ponto. Capítulo 10. Negações e afirmações. Decretarás tu algum negócio e ser-te-á firme. Todo bem que deve se manifestar na vida do homem já é um fato consumado na mente divina, e é liberado através do reconhecimento do homem, ou da palavra falada. Assim, ele deve ser cuidadoso ao decretar que apenas a ideia divina seja manifestada, pois frequentemente ele decreta, através de suas palavras ociosas, fracasso ou infortúnio. Portanto, é de suma importância redigir corretamente as exigências, como declarado em um capítulo anterior. Se alguém deseja um lar, amigo, posição ou qualquer outra coisa boa, deve fazer a exigência pela seleção divina. Por exemplo, Espírito Infinito, abra o caminho para o meu lar certo, meu amigo certo, minha posição certa. Dou graças por se manifestar agora sob a graça de uma maneira perfeita. A última parte da declaração é a mais importante. Por exemplo, eu conheci uma mulher que exigiu $1.000. Sua filha foi ferida e elas receberam $1.000 de indenização, então não veio de uma maneira perfeita. A exigência deveria ter sido redigida desta forma: Espírito Infinito, dou graças que os $1.000, que são meus por direito divino, estão agora liberados e chegam a mim sob a graça de uma maneira perfeita. À medida que alguém cresce em consciência financeira, deve exigir que as enormes somas de dinheiro, que são suas por direito divino, cheguem a ele sob a graça, de maneiras perfeitas. É impossível para o homem liberar mais do que ele pensa ser possível, pois se está limitado pelas expectativas limitadas do subconsciente.
Ele deve ampliar suas expectativas para receber de uma maneira maior. O homem frequentemente se limita em suas exigências. Por exemplo, um estudante exigiu $600 até uma certa data. Ele recebeu, mas ouviu depois que esteve muito perto de receber $1.000, mas recebeu apenas 600 como resultado de sua palavra falada. Eles limitaram o Santo de Israel. A riqueza é uma questão de consciência. Um exemplo disso é dado em uma lenda francesa. Um homem pobre recebeu uma pepita de ouro de um viajante, sendo aconselhado a vendê-la para ser rico pelo resto da vida. O homem ficou tão feliz e próspero que nunca a vendeu, tornando-se rico por meio de seu trabalho. Anos depois, ele deu a pepita a outro pobre, que a avaliou e descobriu ser apenas latão. Assim, o primeiro homem ficou rico através do sentimento de riqueza, pensando que a pepita era de ouro. Todo homem tem dentro de si uma pepita de ouro. É a sua consciência de opulência que traz riquezas para sua vida. Ao fazer suas exigências, o homem começa no final de sua jornada, ou seja, ele declara que já recebeu. Antes que clamem, eu responderei. Afirmar continuamente estabelece a crença no subconsciente. Não seria necessário fazer uma afirmação mais de uma vez se alguém tivesse fé perfeita. Não se deve rogar ou suplicar, mas dar graças repetidamente por ter recebido. O deserto se alegrará e florescerá como a rosa. Este regozijo que ainda está no deserto, estado de consciência, abre o caminho para a liberação. A oração do Senhor está na forma de comando e exigência, e termina em louvor. Concernente à obra de minhas mãos, ordenai-me vós. Assim a oração é comando e exigência, louvor e ação de graças. O trabalho do estudante é fazer-se acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis. Isso é mais difícil quando confrontado com um problema. Por exemplo, uma mulher que precisava manifestar dinheiro exigiu uma orientação. Ela sentiu o puxão em direção a um abridor de cartas de esmalte rosa em uma loja. Embora a mente racional considerasse uma extravagância, ela o comprou pensando que não tinha um bom o suficiente para abrir cartas contendo grandes cheques. Ao segurá-lo, ela teve um flash de si mesma abrindo um cheque grande e em poucas semanas recebeu o dinheiro. O abridor de cartas rosa foi a sua ponte de fé ativa. Muitas histórias são contadas sobre o poder do subconsciente quando dirigido com fé. Um homem quebrou o vidro de uma estante pensando que estava abrindo a janela para inalar ar fresco durante a noite, que estava pregada, suprindo-se de oxigênio simplesmente por seu pensamento de oxigênio. Quando o estudante começa a manifestar, ele nunca deve voltar atrás. Não pense o homem que vacila que receberá coisa alguma do Senhor. O homem nunca deve se comprometer. Tendo feito tudo, fique firme. As manifestações frequentemente chegam na 11ª hora porque o homem então desiste, deixa de raciocinar, e a inteligência infinita tem uma chance de trabalhar. Os desejos impacientes são longamente adiados ou violentamente realizados. Por exemplo, uma mulher que desejava se livrar de seus óculos repetidamente por aborrecimento, viu seu desejo impaciente ser violentamente realizado, pois eles estavam continuamente sendo quebrados ou perdidos. O que ela deveria ter exigido era uma visão perfeita. Duas atitudes mentais causam perda, depreciação, falta de apreciação, como no caso da mulher que não apreciava o marido ou medo da perda, que cria uma imagem de perda no subconsciente. Quando um estudante é capaz de desistir de seu problema, lançar seu fardo, ele terá manifestação instantânea. O exemplo do guarda-chuva virado do avesso ilustra isso. A mulher em desespero colocou o guarda-chuva nas mãos de Deus. Ó Deus, tu tomas conta deste guarda-chuva. E um consertador apareceu imediatamente. Deve-se sempre seguir uma negação com uma afirmação. Não há tempo nem espaço na mente divina, portanto a palavra alcança instantaneamente seu destino e não retorna vazia. Tratamentos realizados à distância, como na Europa, resultam em efeito instantâneo. Visualizar versus visionar. Perguntam-se frequentemente a diferença entre visualizar e visionar. Visualizar é um processo mental governado pela mente racional ou consciente. Visionar é um processo espiritual, governado pela intuição ou a mente superconsciente. O estudante deve treinar sua mente para receber estes flashes de inspiração e trabalhar os quadros divinos, através de orientações definidas. Quando um homem pode dizer, eu desejo apenas aquilo que Deus deseja para mim, seu novo conjunto de projetos é dado a ele pelo arquiteto mestre, o Deus interior. O plano de Deus para cada homem transcende a limitação da mente racional, e é sempre o quadrado da vida, contendo saúde, riqueza, amor e autoexpressão perfeita.
Se um estudante tenta forçar uma manifestação, através da mente racional, ele a paralisa. Eu a apressarei, diz o Senhor. Ele deve agir apenas através da intuição, ou orientações definidas. Qualquer desarmonia externa é a correspondência de desarmonia mental. Se o homem tropeça ou cai, ele pode saber que está tropeçando ou caindo na consciência. A indecisão é uma pedra de tropeço. Para superá-la, faça a afirmação repetidamente: eu estou sempre sob inspiração direta, eu tomo decisões certas rapidamente. O homem alcançará o estágio em que sua palavra se torna carne, ou materializada, instantaneamente. Os campos maduros para a colheita se manifestarão imediatamente como nos milagres de Jesus Cristo. O poder do nome Jesus Cristo eleva o estudante à quarta dimensão, onde ele é libertado de todas as influências astrais e psíquicas, tornando-se incondicionado e absoluto. O Cristo interior é o seu próprio eu de quarta dimensão, e é a ressurreição e a vida de cada homem. O homem deve fazer da arte de pensar. O mestre pensador pinta apenas os designs divinos na tela de sua mente com fé perfeita. O objetivo do jogo da vida é trazer o céu à terra. As regras simples são fé destemida, não resistência e amor. Negações e afirmações. Abaixo estão exemplos de negações e afirmações que se encontram no capítulo 10. Categoria: afirmação. Para a prosperidade. Deus é meu suprimento infalível, e grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente, sob a graça, de maneiras perfeitas. Para condições certas. Todo plano que meu Pai no céu não planejou, será dissolvido e dissipado, e a ideia divina agora se manifesta. Para condições certas. Somente aquilo que é verdadeiro de Deus é verdadeiro de mim, pois eu e o Pai somos um. Para a fé. Como sou um com Deus, sou um com o meu bem, pois Deus é tanto o doador quanto o dom. Eu não posso separar o doador do domingo. Para condições certas. O amor divino agora dissolve e dissipa toda condição errada em minha mente, corpo e negócios. O amor divino é o químico mais poderoso do universo e dissolve tudo o que não é de si mesmo. Para a saúde. O amor divino inunda minha consciência com saúde, e cada célula do meu corpo está cheia de luz. Para a visão. Meus olhos são os olhos de Deus, eu vejo com os olhos do Espírito. Eu vejo claramente o caminho aberto, não há obstáculos no meu caminho. Eu vejo claramente o plano perfeito. Para a orientação. Eu sou divinamente sensível às minhas orientações intuitivas e dou obediência instantânea à tua vontade. Para a audição. Meus ouvidos são os ouvidos de Deus, eu ouço com os ouvidos do Espírito. Eu sou não resistente e estou disposto a ser guiado. Eu ouço boas novas de grande alegria. Para o trabalho certo. Eu tenho um trabalho perfeito de uma maneira perfeita, eu dou um serviço perfeito por um pagamento perfeito. Para a liberdade de todo cativeiro. Eu lanço este fardo sobre o Cristo interior, e eu me liberto.